Jesus, é sobre isso, meu Deus. Que houve? Amiga, você sentiu o trem sair um pouquinho do trilho assim no início desse MandoCast? Sentia. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Está no ar o debate mais plural desse sul de Minas. O seu MandoCast, pela próxima hora, tem muita informação, reflexão e prestação de serviço por aqui. Boa noite, Ângela Cristina. Boa noite. Como foi sua semana, gatona? A todo o pessoal também, tá, gente? Boa noite a todos. A minha semana, ela foi boa. Foi boa? Foi. Você recebeu algum convite no teu Instagram, não? Não. Não rolou um convite? Não. Oi, bom dia, Ângela da voz aveludada. Não. Não rolou, amigo? Não. Cadê o nosso amigo? Eu vou chamar a atenção dele. Não sei. Já tô um pouquinho estressado. Isso. O Gilson também, ele é tão Gilson tá solícito, fogo. né? Ele é. Nossa, ele é tão gentil. Obrigada, Gilson. Ele tá sempre com o negócio na ponta de bala. Nossa. Lá ele. Obrigado, viu, Gilson? Falando nisso, Gilson Gomes nos trabalhos técnicos aqui com a gente para trazer para você o melhor da comunicação aqui no MandoCast. Vai aproveitando, deixando seu comentário no nosso chat no YouTube. Daqui a pouquinho tem interação ao vivo. A gente vai trocar bastante ideia hoje com essa mulher completaça. Vocês devem ter lido a descrição desse episódio, né? Ela faz 5 coisas ao mesmo tempo, com muita maestria, muita tranquilidade. Privilégio das mulheres. Privilégio. Mas pra alguns é fardo, né, amiga? Não, mas nem as sempre. Mulheres têm esse dom de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu queria começar te dando uma boa noite, Mariana Sayad, perguntando pra você o seguinte: se alguém te trombar na rua e perguntar assim, vem cá, o que você faz? O que você vai responder pra ele? Boa noite. Eu faço de tudo, não é mesmo? É um pouco difícil, né, amiga? Bom, boa noite. Boa noite. Começando com a pergunta difícil, né? É legal deixar mais pro final, né? Pergunta difícil, mas tudo bem. Tadinha, você pergunta quem é ela já vem com o LinkedIn dela, né? Tá aqui, bem. Ai. Bom, se eu encontrar uma pessoa na rua, isso acontece com frequência. Eu pergunto o que eu faço. Eu tento resumir, dizendo, olha, eu trabalho com produção cultural, sou produtora cultural. Perfeito. E ponto. Aí, normalmente, as pessoas vão perguntar, o que é isso? Aí sim vem o Rosário. Vamos espiar. Bom, aí eu tenho que explicar o que é produção cultural. Você sabe, shows, exposições de arte, peças de teatro. Aí a pessoa vai responder, sei, então isso é... É eu que tô atrás da cortina. Exatamente, a produção, tem uma equipe de produção que faz aquilo acontecer. Aí a pessoa normalmente vai me perguntar, então você trabalha com produção de eventos? Não. Produção cultural. É diferente de produção de eventos. São duas coisas diferentes. Distintas. Elas se encontram em alguns momentos. Porque se você vai fazer um show, você está fazendo um evento, de fato. Mas se você vai produzir um livro, você não está fazendo um evento e é produção cultural da mesma forma. Sim. Então, eu explico mais ou menos dessa forma, assim. Mas essa é uma pergunta que me assusta, viu? Quando me perguntam o que você faz, eu... Não, porque você tem que ranquear nas prioridades, né? Por exemplo, eu comecei jornalista, mas e aí? Eu também comecei jornalista. Não, eu não sou jornalista, não. Tô falando por você mesmo, amiga. Eu tô fazendo a tua bio da Instagram. Vamos facilitar a pergunta. Ele também faz tudo. Então, eu sou... Nossa, minha filha, apertador de botão. Se alguém me perguntar, eu sou apertador de botão. Olha, ótimo. Vamos fazer um resumo. Na tua bio do Instagram, o que você vai escrever? Bom, primeiro que é difícil, é pequenininha, né? 100 caracteres, hein? 100 caracteres. 100. Eu sou jornalista, porque é a minha formação, né? A gente sempre volta. Sou jornalista, produtora cultural, produtora executiva de projetos audiovisuais e culturais, que são duas coisas que eu atuo bastante. E sou professora de cursos de produção cultural. Acho que eu colocaria isso. Uma mini bio. Aí ela deixa um link pra você ver tudo. Aí a gente vai por gentileza. Assim, sabe? Deixa eu entender uma coisa, Mari. Eu acho que é meio que unânime quem é a galera da cultura que, às vezes, por exemplo, a Ângela quer implantar um projeto cultural. A Ângela quer escrever um livro. Automaticamente alguém vai citar teu nome. Fala com a Mariana, que a Mariana entende de projetos culturais. Acho que você... é um destaque na tua vida, é um polo dentro de Pouso Alegre, isso exponenciando a nossa cultura para fora. Mas tem uma questão que eu acho que é mais interessante, que vem despontando você, assim, para pessoas te conhecerem, que é a respeito dessa questão dos editais. Por exemplo, vou montar um projeto,
mas eu preciso fazer um projeto bem embasado para que ele caiba no edital e ele seja aprovado ou não, fique como suplente, enfim. Como que começou a tua história nesse sentido, assim, com os editais, que eu acho que são um dos maiores destaques seus hoje aqui em Pouso Alegre? Como começou no geral? Ou aqui No em geralzão, Pouso- no geralzão. Comecei como jornalista mesmo, de fato. Né? Fiz faculdade de jornalismo, só que aí eu tenho que voltar um pouquinho de como é que a cultura me captou neste momento. Né? A minha mãe era atriz, minha mãe já faleceu faz bastante tempo. Ela era atriz, meu padrinho era diretor de teatro, então era o ambiente cultural era uma coisa que tinha muito na minha casa, né? Então era algo que não era estranho, assim, desde criança eu frequento peças de teatro, shows, enfim, sempre tive bastante esse contato. E aí quando eu decidi fazer faculdade de jornalismo é porque eu não tinha ideia do que eu queria fazer. E as pessoas diziam que eu era muito comunicativa, então eu fui para comunicação. Era isso a publicidade. Mas na época era comunicação social. Sim. E aí depois você escolhia. Então eu entrei em comunicação social. E aí, como eu gostava de escrever, eu fui para jornalismo. Quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu fazia estágio num site grande. E eu estava nesse site grande quando aconteceu o 11 de setembro, né? Eu estava dentro da redação, era estagiária. E aquilo mudou tudo, assim, dentro da redação. Porque eu era do departamento de comportamento, da editoria de comportamento. A mais tranquilinha. Então, a mais tranquila. Quando aconteceu o 11 de setembro, a maioria dos sites tiraram durante muito tempo todas as editorias. Todo mundo virou internacional, porque todo mundo queria saber o que tinha acontecido, né? E aí eu fui para o internacional e detestei aquilo. Foi um momento na minha vida que eu decidi. Um acontecimento tão ruim, né? Um acontecimento ruim, assim, que eu falei, gente, não é isso. E aí eu tranquei a faculdade de jornalismo, saí até porque o site quebrou, porque ele disputava com o UOL na época, e enfim, o UOL na época era bem grandão, assim, meio que não deu conta. Tranquei a faculdade de jornalismo e voltei a estudar música. Esqueci de falar isso, eu estudo música desde criança. Eu li sobre isso, né? Que você tem uma ligação profunda com a música, né? Uma ligação profunda com a música. Então, eu voltei a estudar música no Conservatório Souza Lima, onde eu dou aula atualmente, inclusive. Não de música, mas de produção. E no que eu voltei, eu estava no último ano da faculdade de jornalismo, meu pai chegou para mim e falou assim, filha, você está no último ano, né? Termina. Aproveita, né? Aproveita. Faz isso aí, forma e pronto, acabou. Exatamente. Mas quando eu voltei para a faculdade de jornalismo, eu já voltei com a cabeça de produção cultural. Eu já de jornalismo cultural, na verdade, né? Eu já voltei pensando, é isso que eu quero. E tanto que meu TCC foi um documentário sobre Chorinho. E um documentário jornalístico, tal, sobre Chorinho. E eu saí da faculdade pensando que eu tinha que transformar esse documentário, porque a gente entrevistou 27 pessoas nesse documentário. Só que, assim, imagens ruins, porque a gente não era da área do audiovisual, então ficou tosco, né? Uhum. E fora que a gente não tem autorização de uso de imagem de ninguém, assim. Então a gente gravou e enfiou dentro da gaveta. Pra guardar no DVD. Tá gravado. DVD não, VHS. Foi só lá no TCC e olhe lá, e olhe lá, e acabou. Então, quando eu decidi que eu queria transformar esse documentário em um produto, me falaram de uma tal de Lei Rouanet. Que na época era no papel, não era site. Você mandava um papel para o Ministério da Cultura, para o correio. Uma carta, né? Com as suas intenções, com os seus projetos. Por aí, não. Tinha um formulário que você tinha que preencher, assinar, mandar. E aí eles mandavam de volta, era tudo carta. Hoje o pessoal acha ruim de e-mail, né? Tudo carta. E fui aprovado. E foi meio, tipo, rolou, assim. O projeto não foi para frente, porque tinha todo um processo depois, mas eu entendi isso. E aí era uma época que isso a gente está falando, eu estou falando de 2003. Ninguém sabia direito o que era projeto cultural, o que era edital. E quando eu tive essa questão da aprovação... Esse sim foi um combustível. Foi o combustível. Eu entrei de cabeça e nunca mais saí. Porque aí, como eu venho de uma família que não é só minha mãe que era atriz, né? Eu tenho primo cineasta, eu tenho prima que trabalha com exposição de arte, eu tenho um monte de gente, minha outra prima é atriz, sabe? Tem muitas influências, né? Então, meio que eu estava no meio, né? E aí,
quando eu fiz esse projeto, meio que correu o nome já na família já era o suficiente. Só a família já te garantia aí. Já veio uma pressão, né? Vamos manter um legado aqui? Bom dia. Bom dia, bem isso. Né? E na época eu ainda estudava no Souza Lima também, que eu conhecia muita gente, e também foi correndo o nome. Então foi meio nesse momento que ninguém sabia o que era essa tal de Lei Rouanet. Vamos lembrar que a Lei Rouanet era de 1991. Eu escrevi o projeto em 2003. Então era aquele momento que, sabe, o que está acontecendo? Uhum. Então as pessoas, quem conseguia a Lei Rouanet eram grandes projetos, a gente não conhecia ninguém assim próximo a nós que conseguia. Então, isso foi exatamente o que você falou, foi o combustível. E foi ali que eu comecei a estudar. E eu comecei a estudar, ler tudo, participar de todos os eventos que tinha para entender como é que funcionava o edital, como é que funcionava a Lei Rouanet, como é que funcionavam as leis estaduais, que também tem. Comecei a querer virar, assim, saber de tudo, assim, porque é uma área que muda muito, é uma área que tem muita legislação. É justamente isso que eu ia falar com você, que você criou músculo justamente com essas atualizações, né? Porque a gente tá falando de 2003, hoje você vai no edital, a maior parte é feito pela internet, algumas coisas você já tem um guia ali que te ajuda, por exemplo, tem um e-book seu, que você lançou, que a pessoa pode seguir ali e ter uma noção exata do que ela deve fazer, porém, você foi meio que lenhando todo esse caminho para conseguir chegar hoje num padrão que você obedece para poder conseguir essas aprovações com mais tranquilidade, né? Desde que você obedeça às regras e tenha um projeto legal, a maior parte são aprovados. E o que foi o fio condutor disso tudo? Porque a gente está falando de jornalismo, de educação, de cultura. Foi só a parte familiar ou teve alguma coisa assim ao longo da sua trajetória que chamou muita atenção? Você falou, não, é aqui que eu vou ficar mesmo. Depois desse sim, o que foi te estimulando a continuar? Bom, aí eu ainda tenho um grande amigo, que inclusive é coordenador lá da faculdade onde eu dou aula, que é o João Marcondes, lá em São Paulo. E a gente já se conhecia lá da faculdade, e aí ele me chamou, porque ele estava querendo fazer um projeto com pessoas da música instrumental brasileira, com músicos. Porque, assim, se a gente vai estudar música, a gente vai estudar a história da música, você conhece a história do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, da Tropicália, da MPB, é tudo música cantada, né? Mas a gente tem poucos registros sobre a música instrumental brasileira popular, o jazz brasileiro. A gente quase não tem registros disso. E naquela época, a gente não tinha nem entrevista com eles. Então, se eu quisesse saber, por exemplo, sobre o Gilberto Gismonti, que é um baita pianista, compositor, referência, assim, na Europa o cara é considerado um dos maiores pianistas e compositores. Aqui no Brasil também, ele é uma grande referência. Então, se a gente quisesse saber sobre ele, a gente tinha pessoas falando sobre o Gilberto. Agora, uma entrevista dele era difícil de achar. Aí ele chegou para mim e falou assim, olha, eu queria fazer um projeto que tivesse só entrevistas com essas pessoas, com esses músicos instrumentais e compositores. Aí o nome que a gente deu na época foi Vozes da Música Instrumental. E falou, vamos fazer. E foi muito bem recebido. Porque a gente era super novo, eu tinha 22 anos, o João tinha 18, então a gente era quase duas crianças. E a gente, em São Paulo, a gente entrevistou 40 músicos. Vários, entre eles, inclusive, Naná Vasconcelos e tal. A gente entrevistou vários músicos. E a gente começou a publicar essas entrevistas num site. E como era uma área que tinha pouco material, em pouco tempo a gente meio que virou referência, assim. Então, várias pessoas da música instrumental, músicos, começaram a convidar a gente para projetos, começaram a procurar a gente para fazer projetos. Isso para a gente foi um fio condutor muito importante. E o Vozes da Música Instrumental, ele durou até 2006, mais ou menos. A gente começou, era 2002, foi até 2006. Durou um tempo, assim. Ele ainda existe, todo o registro dele, a gente tem todas as gravações e tal. E foi um projeto que foi aonde eu entendi que esse era o caminho que eu queria seguir. Especialmente porque ele juntava, né, a parte de comunicação, de jornalismo, que foi o que eu estudei, com a parte de produção, que eu fui estudar depois, né? Eu primeiro fiz tudo aprendendo meio que sozinha, depois eu fui procurar cursos de formação na área, tal, para me especializar. Mas esse projeto foi o meu fio condutor durante muito tempo. E aí eu fiz vários projetos
que nasceram dele, né? Aí eu ganhei um prêmio no Centro Cultural São Paulo, chamado Jovem Pesquisador, que foi um projeto chamado Vozes do Choro Paulistano, do Choro Paulista, que eu entrevistei chorões do estado de São Paulo, assim. Então foi bem legal, assim, foi um projeto que era a mesma coisa, eram entrevistas, e a gente tinha esse interesse de gerar aquela fonte primária da informação, né? Você falando de você, ninguém mais falando por você. Então, isso é muito bom para pesquisa, né? Quem quisesse acessar uma entrevista do Egberto Gismonti, pronto, tá ali. Exatamente. Né? Se bem que o Egberto não aceitou participar do projeto. Ah, que pena, eu adorei, ia adorar. Vamos ligar para ele. Olha só. 359, brincadeira. Ah, meu Deus. Ô Mari, trabalhar com cultura, a gente fala muito sobre uma disputa por espaço, por reconhecimento, por valorização. A gente já começou a entrevista falando sobre coisas principais, né? Quais são suas principais atribuições, o que foi o principal fio condutor. Mas, se tratando de batalhas, digamos que cada projeto é uma batalha diferente. Teve uma, assim, para você que foi mais simbólica? Teve, foi até recente. É um projeto, um documentário chamado Batutas do Coreto. Legal. É um documentário que a gente adora, tá no Vimeo, de graça, pode assistir, Batutas do Coreto. Ele foi feito pelo FEC, que é o Fundo Estadual de Cultura do Estado de Minas Gerais. Vou contar a história dele bem rapidinho, porque senão a gente fica aqui até 3 horas da manhã, porque ele é uma história... Eu falo que nele eu subi de nível, eu subi um degrau na minha vida, da minha vida profissional. Ele foi aprovado pelo FEC, né, que é esse fundo estadual do governo do Pimentel, né, que faz tempo. Em 2016, não, 2017, isso. Mas ele foi aprovado como suplente. Ele ficou em 3º lugar como suplente. Lá pelo dia 25 de dezembro de 2016, 17, na verdade, já tinha acabado a gestão do Pimentel e ia entrar o Romeu Zema, né? Já era o primeiro mandato, ou seja, a gente estava indo de uma esquerda para uma direita. Transição enorme. Transição gigante. Não, se você não toma um Vonal, você vomita ali, porque é muito movimento. Exatamente. Toma um Vonalzinho. Por aí. E aí, em dezembro, foi aprovado como projeto, né? E mandamos tudo, foi até dia 25, 26 de dezembro, uma coisa assim. Mandamos, a gente fez em parceria com a banda de música lá de Cachoeira de Minas. Porque qual que é a ideia do projeto? O Zé Helder, meu marido, ele começou numa banda de coreto, né? Foi onde ele, com 6 anos de idade, foi onde ele começou. E ele sempre falou muito sobre a metodologia das bandas de coreto para ensinar música. Eles falaram que a metodologia tinha que ser mais explorada, porque uma criança começa pequenininha, em 3 meses ela está tocando na banda. Ela está com o instrumento tocando. Então, é uma metodologia que... Diferencial, né? Eficiente, exatamente. Qual que é essa metodologia? Uma criança de 6 anos tocando um instrumento em 3 meses. Às vezes até menos do que isso, assim. Então, o Zé sempre falou dessa metodologia dessas bandas e que não tinha nenhum trabalho, assim, que ele conhecesse. Que ele queria um dia lançar algum trabalho disso. Aí surgiu esse edital do FEC. E eu falei, Zé, vamos fazer um documentário? Vamos. E o meu primo, que além dele ser meu primo, ele é um grande amigo, ele é muito querido, ele é cineasta também. E aí eu falei com ele, eu falei, Silvio, você topa fazer o documentário do Batutas do Coreto? Ele falou, já topei, vamos fazer. E aí a gente passou no edital, em parceria com a banda de Cachoeira de Minas, né, que foi a proponente e tal, a gente auxiliou em todo o processo deles. E o projeto foi aprovado em 2018, isso. A gente foi receber a verba em outubro de 2019. Uau! Dezembro de 2018 foi aprovado, outubro de 2019 a gente recebeu. Aí a gente foi fazer toda a pré-produção do projeto, né? Porque audiovisual... Ficou 1 ano na gaveta. Vocês não adiantaram nada do projeto enquanto não teve... A gente adiantou pesquisa, adiantou conversa. O que não tinha custo, na teoria. Não tinha custo. Porque, pela lei, a gente não pode ter custo. Porque se a gente tiver custo, a gente não pode ressarcir. A gente só pode gastar depois de receber o recurso. Então, a gente foi fazendo pesquisa, foi conhecendo, foi preparando, mas... A gente fez toda a visita de locação, fez toda a pré-produção no final de 2019 e marcamos. Em março de 2020 a gente começa. Pronto. Junto com o quê?
A pandemia. Junto com a pandemia. Bacana. Um ótimo dia. Como aprender a se isolar em 3 meses. Pois é. Foi um outro método. Foi um outro método. E aí, na pandemia, obviamente, não começamos. Paramos. E o nosso público que nós iríamos entrevistar eram todos... Mas o dinheiro estava lá. Tava na Graças a conta. Deus. Graças a Deus. E aí, a Secretaria de Estado de Minas Gerais, no seu infinito conhecimento e compreensão do setor cultural, deu 2 meses de prorrogação. Uhum. Uau, né? Falei, 2 meses salva a nossa vida. Claro, vai dar tudo certo. Tudo Bom certo. dia. Afinal, falaram que era só 15 dias, né? Então... Aí, de repente, veio uma onda de uma cor roxa, púrpura. Foi triste, foi triste. Foi triste. Bom, enfim. E nosso público que nós iríamos entrevistar eram todos de pessoas mais velhas. Porque a gente está falando de bandas de coreto, que é muitas pessoas mais velhas. Então, assim, graças a Deus, todos permaneceram com saúde. E nós só fomos filmar em outubro de 2020. Assim, ETs, né? A gente teve que pegar um protocolo que era usado pelos filmes de Globofilmes, Telecine. A gente pegou o protocolo deles, que a gente tinha que usar máscara até no olho, né? Não, quase uma apicultora, né? Não, isso. Seria mais fácil já ir com aquela roupa, né? Já Pra fazer um colher trampo mel. ali. Era bem isso mesmo. E aí nós fomos e ia ser um documentário sem música, porque não dava para colocar todo mundo no coreto tocando. Especialmente porque banda é instrumento de sopro, que negócio voa saliva para tudo. Pior é que é. Que delícia, Pior que né? é, gente. Uma higiene. Nossa, o Aparecido. Então, Que sufoco. pois é, eu como uma estudante de flauta e saxofone, eu posso dizer isso com Por isso que cada um tem o seu, né? Ninguém compartilha. Ninguém compartilha. Então, não dava para colocar todo mundo no coreto. Tá bom, filmamos todo mundo, fomos todos aparamentados e torcendo para ninguém pegar Ficar nada, doente. ficar bem. Deu certo. E aí, no ano seguinte, em outubro, não, desculpa, quando o documentário foi lançado em outubro, foi lançado exatamente um ano depois, né? Em outubro de 2021, foi o lançamento dele. E aí, em junho de 2021, quando estava quase tudo pronto, a gente já indo para pós-produção, em maio, na verdade, a gente recebe um telefonema do pessoal da banda, falando, olha, nós vamos fazer a Alvorada. A Alvorada é quando a banda de coreto toca às 5 horas da manhã, que é fantástico. E nós vamos fazer a Alvorada no dia 1º de junho, que é o dia do aniversário da cidade de Cachoeira de Minas. Uhum. Só que eles avisaram a gente disso 2 dias antes. Nossa Senhora Aparecida! Tava eu e o Zé em Brasília. Vocês não tinham nada pra fazer, né? Nada. Tá só em Brasília. Tava em Brasília. Porque eu tenho minha prima mora lá, minha filhada mora lá, então a gente vai para Brasília sempre para visitá-las. E aí saímos correndo, loucamente, deslocando equipe, ligando para o Silvio. O Silvio consegue uma equipe para gravar essa Alvorada, porque nosso documentário não ia ter, e o documentário praticamente pronto. Gente, agora... Só pra gente inserir no final ali, né? Coisinha de nada. Coisica à toa. Coisica à toa. Gente, foi maravilhoso, foi o diferencial. Porque, nossa, deu outra cara. Deu um up, né? Deu um up. E aí ele foi lançado em outubro. A gente lançou em 3 cidades, fizemos lançamento online, lançamento presencial, tal. Ainda naquele isolamento, porque era 2021, né? Ainda estava... Tivemos 2 picos da doença, né? 2 picos, então a gente conseguiu lançar. E na hora que terminamos esse documentário, que encerrou a prestação de contas e tal, eu falei, gente, passei de nível agora eu subi um degrauzinho na vida. Porque esse documentário, para mim, foi muito desafiador, assim. Porque ele passou por uma questão de pandemia. Primeiro ele passou como suplente, aí quando ele é aprovado é uma correria, aí veio pandemia. Sim. Aí vem uma alvorada e a gente morrendo de medo. Pensando, gente, vão prender a gente, né? Porque tá todo mundo aqui sem máscara, porque eles não tinham como tocar de máscara, né? De sopro, não tem como. A equipe tava de máscara, mas eles não. Mas foi bem legal, assim, foi um resultado que Mas nos talvez surpreendeu. tenha sido isso, né? Que fez você subir de nível. Toda essa dificuldade, né? Degrau por degrau. Não, agora é isso. Ai, pandemia. Ah, meu Deus do céu. Ai, vamos deslocar, vamos Não, baixar. porque eu acho que vir de Brasília pra cá foi fichinha. Pois é, exatamente. Depois do que já tinha passado, foi um calvário. Aí isso
tornou, né, esse documentário simbólico para você, a sua subida de nível, né, devido às dificuldades que, logicamente, você superou. Tanto é que o documentário está aí lindo, maravilhoso. Não, esse foi doído, mas foi exatamente isso. Acho que se ele não fosse, eu não teria tido tanto aprendizado, assim. Exatamente. Mari, quando a gente fala de editais e projetos, enfim, a gente fala muito sobre valores. E aí, no caso, a gente vai pensar em projetos culturais e cada um tem um valor, cada um tem uma vertente diferente. Projetos são muito diversos uns dos outros. Você já sentiu que você teve que se explicar demais por o valor de um projeto? Total, sempre. Porque as pessoas só veem o valor final, né? E aí, elas veem lá o valor, sei lá, R$500 mil um projeto. R$500 mil. Nossa, R$500 mil é um dinheiro, né? Você falar R$500 mil é uma coisa, agora R$500 mil é outra. Aí começam a perguntar, né? Mas tudo isso? Tudo isso? Pra quê? Pra quê, gente? Não é só filmar com celular? Não é só pegar o Grand Prix e filmar? Pois é. Exatamente. Você não tinha iPhone? O iPhone tudo é melhor. Né? Então, né? Não, isso porque a maçã é mordida. Imagina se fosse inteira, Nossa, não é não, menina? ia ser uma maravilha. Aí não ia precisar de mais nada. Mais nada, né? Boa observação. Né? Então, tem que explicar, porque, assim, né? Falar, olha, primeiro que um projeto, ele começa sempre um ano antes. Sempre isso. Eu trabalho, planejamento é quase meu sobrenome, assim. Porque eu sempre estou um ano antes, eu estou sempre um ano adiantada. Eu tenho que começar esse planejamento. Então, pensa que eu estou fazendo todo esse trabalho desse um ano antes de planejar o projeto e executá-lo, né? Depois, tem toda a equipe técnica. Se for projeto de audiovisual, é mais complexo ainda, porque os projetos de audiovisual e de música, quer dizer, todos têm, né? Mas do audiovisual tem uma questão, como a gente lida muito com equipamento, e são muitos equipamentos diferentes, porque audiovisual envolve a imagem e o som, né? Ao mesmo tempo. Então, é uma mão de obra super especializada. Dependendo da câmera, não é qualquer pessoa que sabe manusear aquela câmera. Tem que ser alguém que manuseie a câmera daquele jeito, daquela forma. O som, quem vai fazer o som é diferente de quem vai gravar o som direto, de quem vai fazer o design de som. Então, é diferente de quem vai... criar uma trilha sonora original. Criar uma trilha sonora original, colocar o som ambiente, mixar essa trilha. Então, cada item disso que eu falei é um serviço diferente, custo. É um custo, né? E as pessoas cobram por isso. Se a gente está falando de um projeto de música, também é uma mão de obra também especializada. Se eu estou falando, por exemplo, eu colocar na praça uma banda de rock e eu colocar uma orquestra, são 2 equipamentos de som completamente diferentes. E ninguém sabe disso, né? E ninguém sabe disso, exatamente. Então, eu preciso de técnicos de som diferentes, porque às vezes o técnico de som que faz uma banda de rock não sabe fazer uma orquestra e vice-versa. E não adianta. E se a gente não tem um bom técnico ou uma boa técnica de som, vai prejudicar o resultado final. Não tem jeito. Não tem espaço para erro, né, amiga? Não tem, ainda mais ao vivo. Essa é uma questão de trabalhar com projetos culturais que envolvem eventos. Você está ao vivo. Então, quando você vai fazer um show, pensa que as pessoas saíram de casa. Eu penso nisso o tempo inteiro, gente. Estou fazendo as pessoas saírem de casa para vir até aqui. Então, elas têm que ter a melhor experiência possível para estar aqui. Então, isso, a gente trabalha o tempo inteiro com isso, assim, com essa... Então, tudo isso, o que a gente vê no final é resultado de meses de trabalho. Então, as pessoas, elas às vezes veem só... Normalmente, o cachê do artista, né, que todo mundo questiona, não representa nem 5% do orçamento de todo o resto. Uma vez eu vi o Lenine falando sobre isso. Ele falando do cachê dele. Falando, meu cachê não é nem 5% desse orçamento inteiro. Então, é toda a equipe técnica envolvida, direitos autorais. Aparelhagem, meu Deus, é muita coisa. Gente, transporte, projeto. Pois e transportar alimentação, alimentação, divulgação, que é uma coisa que o pessoal geralmente costuma negligenciar depois que lança o projeto. Exatamente, esquece da divulgação. Manda um zap que todo mundo... Enfim, dentro desse contexto, acho que é sempre importante a gente colocar a bola no chão. Para as pessoas que nunca ouviram falar, vamos explicar o processo tintim por tintim, como que começa? Nossa, você tirou um ano de antes, mim isso, eu ia perguntar agora. Um ano antes, a gente começa a bolar o projeto. Te procurei, Mari.
tem um projeto aí que eu quero lançar um EP sobre a cultura de Pouso Alegre. Óbvio que a ideia é do ChatGPT, que ele me deu aqui, que eu tenho um implantado. Como que começamos? A gente faz um esboço desse projeto e quando a gente começa a montar esse edital, e eu acho que a pergunta mais importante, que eu acho que as pessoas têm, assim, essa curiosidade. Quem é a banca de julgamento desses editais? Quem aprova, quem reprova, quem coloca como suplente? Depende do edital que a gente está falando. Vamos lá, vamos começar do começo. Então, você quer fazer um EP, você é um compositor, você vai montar. Você vai me procurar, e aí eu vou falar, bom, primeiro preciso saber você precisa me preparar. Qual é a sua ideia original, porque a gente tem que escrever esse projeto. Se for ruim, você descarta? Você fala pra pessoa? Falo. Eu não falo que é ruim, né? Mas eu falo mas tem que falar. Amigo, bom dia, não que dá falar, hoje, viu? pode. Vai me avisando qualquer coisa. Deixa eu te falar aqui, ó. Esse negócio é uma... Não, eu só Faz falo... não, meu filho. Nossa senhora, procura outra coisa aí. Não é não? Mas aí desanima a pessoa, gente. Não Vai lá no CAC, arrumou um... Ó, a risada dele hoje. Gente, vocês estão ouvindo? Gente, eu já tô pronto pro recadinho do YouTube, que o Beto tá aqui, hein? O Beto tá aqui. Não Vamos, tá. Continua, amigo, desculpa essa Imagina. interrupção. Não, quando o projeto não é bom, eu sou sincera para falar, olha, esse projeto não tá maduro ainda. Ah, tá. ó a Então, se você delicadeza falar da pra mim que Mariana. não tá maduro ainda, eu tenho que me preocupar. É isso. Ai, Olha, eu vou amiga. traduzir pra vocês. Seu projeto é uma... Entendeu? Não faz, não. Ai, amiga, não. Mas não, melhor não. não tá maduro do que passou do ponto. Não, mas se passar do pão, dá pra fazer uma geleia. Gata. Mas então, aí beleza, você viu meu projeto, você gostou. Passei no primeiro crivo, que é o crivo da aí- Mariana. Aí a gente tem que montar o projeto, que tem que escrever ele tecnicamente, porque um projeto não é uma junção de ideias no papel. Ele é um instrumento técnico de planejamento estratégico, de você organizar todas as etapas. Então, o projeto, as pessoas encaram como algo só burocrático. Fala, tem que fazer essa burocracia. Não é. Ele é um planejamento estratégico. Ele está te dizendo, ele está te dando. Você está organizando ele em etapas para você poder executá-lo. E facilita pra pessoa também organizar essas ideias, né? Exatamente. Então você tem que escrever o objetivo desse. E o objetivo, a gente tem que pensar que é o nosso alvo principal, o que vai mover tudo, né? Então tem que pensar nesse objetivo, tem que pensar na justificativa do porquê que ele é importante. Pensar onde que ele vai acontecer, o como, colocar todos os detalhes técnicos dele, se ele vai ser lançado só nas plataformas de streaming, ou se ele vai ter um CD, se ele vai ser lançado em LP, se vai ter show de lançamento, quantos, aonde, desse aonde, qual que é o repertório, quantas músicas são, esse repertório é todo seu, tem direitos autorais envolvidos, precisa pagar ECAD, não precisa pagar ECAD, quantos músicos vão te acompanhar, se vai ser uma banda, uma big band, se vai ser um trio desses músicos. Meu Senhor da glória. É, Não, eu já gatinha. tchau, tá, Mariana? Já foi. Não quero mais projeto, não. Vou Não, eu trabalhar não ali cheguei na nem- fábrica. Vou. Eu nem cheguei no cronograma ainda. Eu sei hoje. Nossa. Aí tem que fazer o cronograma do começo, meio e fim. Quando que começa a pré-produção? Dessa pré-produção vem a questão do estúdio, de pensar em qual estúdio vai ser, dos ensaios. Depois da pré-produção vem a produção em si, que é a gravação. Então, quantas horas de gravação? Porque estúdio é por hora. Sim. Então, assim, para chegar... Como a gente paga por hora, eu não vou chegar no estúdio para ensaiar, né? Então, a gente tem que, na pré-produção, a gente tem que colocar os ensaios que precisa para chegar no estúdio já direto, né? Para gravar. Então, quantas horas? Depois de gravar, tem o processo... Primeiro, tem que limpar o que ficou bom, o que não ficou. E tem o processo de mixagem, que você tem que mixar o som. Ou seja, porque senão vai ficar... Uma voz fica mais alta, o instrumento fica mais alto, você mixa para meio que... Equilibrar. Feito isso, tem o processo de masterização. Que depois de mixar, você tem que deixar tudo no mesmo volume e tal. Aí tem toda uma questão mais técnica de masterizar. E aí, depois disso, vem todo o lançamento. Aí tem que fazer a arte do... Se for em streaming, tem que fazer a artezinha, né? Se for em CD ou LP, tem que fazer a arte do CD, da Adaptar capa. para cada plataforma diferente. Né? Exatamente, fazer toda a campanha. Então, tudo isso está escrito no projeto. E aí, a parte que todo mundo foge, que é uma parte onde eu mais trabalho, que é o orçamento. E tudo isso eu tenho que planilhar.
Então, eu preciso calcular quantos músicos, qual é o cachê de ensaio, qual é o cachê de gravação. Se vai ter show, qual é o cachê de apresentação, que são 3 valores diferentes, por tabela. Então, eu tenho a tabela, que é cachê de gravação, quanto que é, cachê de produção, cachê de ensaio e cachê de execução pública, né? Depois, tudo isso que eu falei, né? Horas de estúdio, horas de masterização, horas de mixagem. E tudo isso é estimado, mas tem que ser uma estimativa muito próxima. Fiz tudo isso. Fiz orçamento, fiz cronograma, tudo ali. Entreguei todo o projeto. Aí a gente vai escolher qual vai ser o caminho. Tem o caminho dos fundos, que é o fundo, ele é um patrocínio direto, que vem direto do poder público para o projeto. Então, aqui em Pouso Alegre, nós temos o Fundo Municipal, que inclusive está com inscrições abertas para projetos, aproveitando. Então, o Fundo Municipal é a próprio poder público, você inscreve o projeto, a comissão que faz parte, que você perguntou, no caso do Fundo Municipal, tem uma comissão de seleção, que são pessoas da cidade, que são voluntárias, que elas analisam esses projetos. Então, tem tanto do poder público quanto da sociedade civil. Porque hoje todas as políticas públicas têm sido muito cobrado cada vez mais a participação da sociedade civil. Então, para seguir esse parâmetro, é recomendável que tenha mais até pessoas da sociedade civil do que do poder público. Pelo menos que seja igual. Se não for igual, que tenha mais da sociedade civil. Então, essa comissão, ela é uma comissão que ela se reúne, avalia os projetos, e aí dão notas, e aí são selecionados. No caso do município. No caso do Estado, tanto de Minas Gerais, também tem a comissão de seleção dos projetos, que segue a mesma lógica. Tem casos, muitas vezes eu participo, que são contratados pareceristas externos. Eu já fui parecerista de vários editais, que são pessoas que são contratadas, abre um edital de seleção de parecerista. A gente manda toda a nossa documentação comprovando o nosso conhecimento na área. E aí eles selecionam. Vocês dão uma força. E aí a gente analisa esses projetos. Só que a gente analisa, a gente não aprova. A gente só faz a análise. Aí analisa, faz uma peneira. Faz um relatório. E entrega para eles aprovarem ou não. Exatamente. Aí dá uma mastigada no conteúdo. Dá uma mastigada, explica, coloca tudo que precisa, e aí sim o poder público que aprova ou não, que aí eles fazem a última análise. Tá, então essa é a questão do fundo. Então o fundo tem, no caso o Fundo Municipal, tem o FEC, que é esse que eu fiz o documentário, que é o Fundo Estadual de Cultura, e agora nós temos a Política Nacional do Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que é conhecida como PNAB. Que a PNAB, ela é um fundo federal, só que não é o governo federal que seleciona projetos. Ele pega esse fundo, que é 3 bilhões, e distribui para os estados, para todos os estados e todos os municípios brasileiros, desde que tenham feito a adesão, né, claro. Sim. Mas eu acho que esse ano foram 99% de municípios que fizeram adesão, acho que é um número bem alto, assim. Então, aí, quem faz toda a seleção é o município ou o estado, que é a PNAB, mas é dinheiro do governo federal, não tem nada a ver nem com o município nem com o estado. Então, a PNAB do ano, essa PNAB ela é uma política cultural contínua, ou seja, ela não vai parar, ela é a primeira política cultural federal que a gente tem contínua fora a Lei Rouanet, né? Mas a Lei Rouanet não é fundo, ela é renúncia fiscal, ela é diferente, mas é uma política pública também. Enfim, e aí, com essa PNAB, todo ano mas quem seleciona os projetos é a mesma comissão do município e a mesma comissão do estado. Então, a gente tem que escolher se a gente vai querer fundo, é essa opção. Aí, sim, tem os editais do fundo. Então, vai abrir um edital do fundo, da PNAB, agora que nem está aberto o edital do Fundo Municipal. A gente tem que ler o edital. Gente, pelo amor de Deus, quem vai escrever projeto, eu vou olhar para a câmera. Alô, você. Alô, você, leia o edital, por favor. Por gentileza, não pede pro ChatGPT resumir o edital. Leia, por favor. Tá tudo lá. Então, a primeira coisa é ler o edital. Né? Talvez o não, que a ideia não tá madura, talvez já venha de ler o edital, né? Tá no edital, pois é. Então, aí não precisa nem a gente falar, né? Porque não vai. Beleza, passamos essa fase de avaliações, de pareceres. Tive um parecer positivo. Tem muita gente que acha que é o fim do mundo quando acaba como um projeto suplente. Explica para as pessoas porque é mais ou menos o que acontece na Câmara dos Vereadores. Um foi eleito, o outro fica lá no STEP esperando o vereador fazer
jogar um negocinho na água do outro pra, entendeu? Renunciar depois. Vi falar. Aí fica esperando. Também ouvi falar. O conceito é qual? Me explica como que é, porque eu acho que eu dei uma zapeada de último agora no último edital que teve aqui da prefeitura, e eu vi que tiveram vários amigos, colegas meus que se inscreveram e ficaram como suplente, ficaram assim, arrasados. Explica para as pessoas que não é o fim do mundo, você já teve projeto seu que ficou como suplente, como você já trouxe no início do episódio. O que acontece nesses casos? E se caso tiver um parecer positivo, já de primeira, como é também esse processo? Vamos lá. Gente, quando um projeto fica suplente, não é porque ele não tá maduro. É diferente. É que tem outros que estão um pouquinho mais docinhos. É, diferente, bem diferente. Falta um pouquinho de maturidade. Normalmente, quando um projeto fica suplente, é por causa de pontuação ou por falta de verba, que também é pontuação. Porque, assim, os projetos todos recebem pontos, cada pessoa que analisa dá uma pontuação, depois isso é somado, e aí cria-se a tal da nota de corte, que nem vestibular, gente, é a mesma ideia. A gente até brinca, fala que alguns editais são mais disputados que faculdade de medicina, assim. Uhum. E é isso, entendeu? A gente tem que aprender a lidar, a gente tem que ter inteligência emocional de lidar com isso, tá? Porque faz parte do processo. É ruim, é triste, eu também fico chateada, mas acontece. Então, um suplente quer dizer assim, que você foi bem, você cumpriu todos os requisitos, mas a sua pontuação não passou na nota de corte. Você teve uma pontuação baixa em quê? E aí você tem que ver se o edital publicar, que nem todos publicam as notas certinhas, né? Alguns publicam, outros não. Isso é uma opção de cada edital, tá? Sim. Para saber aonde que você teve pouca pontuação. A falha no custo-benefício. Onde é que foi o problema ali? Às vezes, a maioria das vezes, acontece um grande problema entre o orçamento e o cronograma. Quando eu dou aula, eu sempre falo, gente, que orçamento e cronograma é como se fosse o baixo e a bateria de uma banda. Eles andam juntos. Se baixo e bateria de uma banda não andarem juntos, não tem ritmo, porque a bateria traz o ritmo e o baixo faz a ligação entre a harmonia e o ritmo. Então, eles têm que andar muito juntos. Então, às vezes, um projeto tá com um cronograma bom, mas o orçamento não tá tão bom, e aí a gente fala que não tem uma viabilidade técnica de acontecer aquele projeto. Ou, em alguns casos, que também acontece com bastante frequência, o projeto é extremamente complexo, é um projeto que tem itinerância, é um projeto que tem várias ações e a equipe não tem a experiência necessária. E aí dá aquela sensação, gente, é dinheiro público. Então dá aquela coisa Não dá assim, pra uma brincar, né? insegurança. não dá para brincar, falar assim, será que essa equipe vai conseguir executar esse projeto? Então, primeira coisa, a gente tem que fazer uma autoavaliação do que a gente é capaz de fazer. Eu, quando comecei a fazer projeto, eu demorei muito para fazer meu primeiro projeto itinerante. Gente, o projeto itinerante é muita responsabilidade. Você vai tirar os artistas da casa deles. Tudo o que acontecer com essas pessoas durante essa itinerância é responsabilidade sua. Nossa Senhora. É muito difícil. Eu não tô maduro ainda. Tô de vez. Tá tudo de Nossa, vez são aqui, novinho. tá, gente? Então- Nossa Senhora Priscila. Então, assim, tanto que a gente coloca seguro, né? Sim. No orçamento é essencial colocar seguro. Porque se acontece alguma coisa... Ninguém você- pensa nisso, Mari. Mas tem que Mulher do céu. Tem que Nunca colocar na seguro. vida. Tem no audiovisual, ele é um setor mais estruturado. Tem empresas de seguro especializadas em projetos de audiovisual. Olha Então, só. e o seguro, gente, não é caro. Porque você não vai pagar um seguro de 1 ano. Se você vai fazer uma itinerância de 1 semana, você vai pagar seguro para a pessoa durante 1 semana. Então, é proporcional. Então, não é caro. Do projeto de tudo, é o custo mais barato que tem. E é o que vai te dar mais tranquilidade. Então, Exatamente. Então, assim, é muito complexo você fazer um show, uma apresentação musical, também é um evento complexo. Porque não é só colocar as pessoas no palco. Tem várias coisas antes para acontecer. Sabe? Tem muita coisa antes para acontecer. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei com uma produtora lá em São Paulo. Eu era assistente de produção dela. E a gente fez um projeto em Brasília. Era um dos primeiros projetos itinerantes que eu fiz, mas eu não estava como produtora, eu estava como assistente de produção. E no dia que a gente chegou para o show, e era um teatro super conhecido em Brasília, a mesa de som estava com defeito, não teve show.
Senhor Jesus. Eu queria morrer numa hora dessa. Pois é. Não Acho teve. que eu ia querer também. Aí a gente teve que fazer uma sessão extra, fizemos, e era Lei Rouanet, né? E Lei Rouanet isso dá problema. Então a gente Dá. teve que fazer uma sessão extra, fizemos a sessão extra, na sessão extra vocês acreditam que acabou a luz? Ah, mas, amigas, você fez alguma crítica da CEMIG no Twitter? O que aconteceu? Eu Porque acho isso me que é parece o boicote. universo. Não, isso pra mim é boicote. O Tem nada de boicote do não. universo. Nossa Senhora, A gente. sorte é que o público estava tão feliz que rolou uma capela lindo, assim. Depois a luz voltou e deu tudo certo. Virou mas uma coisa romântica, né? virou romântico, pareceu que fez parte do show. Deixa eu só interromper esse pedacinho da linha de raciocínio pra entender uma coisa. Diga. No caso de uma regravação e você faz um projeto, se eu vou fazer uma reforma e eu compro um piso, eu compro 10% a mais, porque pode rolar uma perda. Tem uma gordurinha dentro desse orçamento para esse tipo de imprevisto? Como que ele é calculado? Ele é calculado normalmente entre 10% e 15%, porque eu estou trabalhando um ano antes. Perfeito. Que aí a chance de problemas diminui bastante. E quando eu peço orçamento, eu não peço com desconto, eu peço preço cheio. Eu negocio depois. Depois do projeto aprovado, aí eu vou negociar o desconto, mas eu peço orçamento cheio. E eu explico, eu falo, olha, o projeto para lei e tal vai demorar mais ou menos um ano, então eu preciso de uma projeção. Isso, para alguns projetos, é muito tranquilo. O mais desafiador que eu acho é quando a gente lida com produto, especialmente se esse produto é editorial, especialmente se ele é livro, por causa do papel, né? Papel varia muito de preço, gráfica varia muito de preço. Então, é um pouco mais desafiador. E de prazo também, né? E de prazo, exatamente. Então, e não só, né? Mas quando a gente trabalhava com CD, a prensagem do CD também. A gente pedia valor de prensagem e fazer as cópias, né, do CD. A gente trabalhava, sei lá, com 2.000 cópias. Gente, hoje CD 2.000 cópias é um elefante branco, né? O que eu faço com isso? Traz pra gente de presente, a gente adora receber. É isso. Brincadeira. Depois a gente vê o que faz, né? Amiga, pode trazer, eu adoro. Depois a gente vê o que faz. O carro toca, tá tudo de bom. Então, O meu não. não, a gente também tem tocador de CD e tal, tem tudo Aham. isso. Eu gosto bastante de CD ainda. Mas, enfim. Então, a gente precisa colocar uma gordurinha, mas tem que tomar muito cuidado com essa gordurinha. Ela não pode fugir do preço de mercado. Ela não pode ser muito acima. Não pode haver excesso, Não né? pode haver Não, excesso. porque senão vira um superfaturamento, né? Exatamente, ela não pode ser isso. É. Então, e também quando o projeto é aprovado, a gente tem um período de readequação. Então, a gente tem um período que a gente pega o orçamento e fala, vamos readequá-lo. Hoje em dia, o governo federal tem feito um esforço muito grande para minimizar essas questões da prestação de contas para o setor cultural. Eles publicaram, ano passado, que é o Marco Regulatório do Fomento à Cultura, que é uma legislação super importante, onde diz que o importante é cumprir o objeto. Ou seja, se você disse que você ia fazer um EP, você entregou o EP? Ótimo. Porque eles entendem que o orçamento tem essas oscilações. Porque, às vezes, uma readequação, a gente faz a readequação no começo do projeto. Mas, às vezes, especialmente se é preços que oscilam muito, que nem papel, que nem... que mais que oscila bastante? Agora vai sumir tudo. Amiga, eu acho que tudo que envolve eletrônica também, né? Eletrônica também, exatamente. Então, assim, aluguel de equipamento varia muito. Então, às vezes você faz a readequação e você vai precisar daquele equipamento daqui a 3 meses. Já é outro valor. Aí já é outro preço. Aí você fica nessa, sabe? Fica Mas patinando. nessa também você já vai adquirindo vários parceiros que entendem esse corre teu, né? Sim. Já facilita um pouco a sua vida. Por isso que eu gosto de trabalhar sempre com os mesmos fornecedores e mesma equipe. Então a gente entra nos fornecedores. Hoje, sua base é Pouso Alegre. Mas você é itinerante, vai para São Paulo dar aula, tem as suas raízes lá também que você mantém e que te atualizam também para você trazer isso para cá. Quando você tem, por exemplo, um edital aqui, você tem parceiros em São Paulo que te ajudam? Quando tem um edital em São Paulo, você tem parceiros mineiros que te ajudam? Como que é essa transição, assim, colocando um pouco mais com essa questão da distância mesmo? Como que você faz para mediar esses parceiros, assim, que você tem muita confiança que não abre mão, por exemplo? Então, aí depende do edital. Quando é pelo Fundo Estadual de Cultura, eu tenho que manter todos os parceiros em Minas Gerais.
Mesma coisa do fundo municipal, né? Eles pedem para a gente, acho que é 70%, se eu não me engano, de parceiros em Pouso Alegre, né? Porque a verba vem daqui, nada mais justo Sim, de que seja... fazer utilizar os economia, recursos economia aqui girar mesmo, aqui. né? Uhum. Exatamente. Então, isso, independente de ser uma questão de legislação, isso é uma coisa que eu considero muito importante. Quando eu faço um projeto em Pouso Alegre, um projeto em Minas Gerais, eu gosto de trabalhar com o pessoal daqui. Porque eu acho que é importante essa economia local e esse desenvolvimento, né, local. Em São Paulo, eu sou normalmente contratada para fazer projetos em São Paulo. Eu não estou mais propondo projetos em São Paulo, isso eu não fiz mais. Então, normalmente as pessoas me contratam lá para fazer produções e tal, então eu vou como contratada. Quando eu posso levar uma assistente, aí eu levo uma assistente daqui. Eu contrato alguém para me ajudar daqui para lá. Uhum. Mas eu não proponho mais projetos lá. Eu sou como contratada, como prestadora. Ó, a gente está falando aqui de um município que tem um pouco mais de uma centena de milhares de moradores, né? A gente está falando de Pouso Alegre, tem projetos de cidades vizinhas e tal. Como que você enxerga, por exemplo, a potência de um município pequeno se for comparado com um país todo? Como que você tem, por exemplo, o engajamento, aquele fogo para conseguir exponenciar esses projetos, todas essas realizações profissionais para o país? Qual que é o papel do pequeno município ali, se for comparado, por exemplo, com uma potência que é São Paulo? Eu acho tão importante quanto São Paulo. Os pequenos municípios é a grande realidade do Brasil. Os grandes municípios, eu não sei a proporção de cabeça. Assim, o ChatGPT deve saber, mas eu não sei. Talvez, né, amiga? Ele sabe, mas eu tenho certeza que a gente tem muito mais pequenos e médios municípios do que grandes. Então, eu acredito que é o grande motor do Brasil, em todos os setores, são os pequenos municípios. Eu gosto muito de fazer projetos em médios e pequenos municípios, assim, muito, por vários motivos. O primeiro, que a burocracia é mais fácil. Quer dizer, depende. Você né? consegue ter acesso mais fácil às pessoas, né? Exatamente, entendeu? Eu consigo ir na prefeitura resolver as coisas mais rápidas. Se eu tenho que resolver uma questão burocrática em São Paulo, é um dia inteiro. Eu tenho que ir no centro, eu tenho que ir na prefeitura de Não São dá pra Paulo. mandar um zap, né, amiga? Não dá. É o dia inteiro. Você perde o dia inteiro para ir na prefeitura resolver uma coisa. Não lá na prefeitura, mas o deslocamento até a prefeitura, sim. né? Então, isso demora muito, assim. Você não consegue mandar um zap, entendeu? Você não tem esse acesso. E quando você chega, às vezes, também pode ser, nossa, quem que é essa garota? O que ela quer? Exatamente. Aqui, pelo menos, o pessoal te conhece, né, amiga? Aqui, exatamente. Aqui tem isso, né? Todo mundo se conhece. Chegou, já é a sabe. Mariana. Tá, então entra aí. Ah, amiga, manda um zap, manda um e-mail pra mim, que eu resolvo pra você. Exatamente. Exatamente isso. Então, é muito mais rápido nesse sentido, né? Que tem essa facilidade. A outra coisa é que aqui as pessoas são bem mais leves de se lidar, né? Gente, eu amo São Paulo, mora dentro do meu coração. Mas as pessoas são mais leves, é mais, sabe? A gente tem uma outra situação, assim, que eu gosto bastante. Não só em Pouso Alegre, mas em Minas Gerais. Uhum. Né? Então, São Paulo tem as suas vantagens. O pessoal de São Paulo, e assim, não sei se eu estou aqui já há 13 anos... Então, assim, às vezes me estressa, assim, às vezes eles são rápidos demais, assim, sabe? E eu sempre fui muito rápida, porque eu trabalhei lá há muito tempo e tal. E, de repente, agora essa velocidade tem me incomodado um pouco. Eu falo, gente, calma. A gente vai se adaptando ao jeito mineiro de ser, de viver, mas né? é a maturidade também, né, gente? Tem umas coisas que a gente não topa fazer mais. Não, tem várias que eu não topo, que realmente... Antes, pra mim, era normal... jornada 7x0. Era uma coisa, para mim, normal. Assim. A gente já conversou sobre isso. Para mim, Exato. houve um tempo em que, nem que não fosse normal, era o que eu tinha que fazer. Às vezes, era 7x0 mesmo, entendeu? Não tinha folga. Hoje, na minha idade, eu já me sinto, sabe? Eu já me sinto... No dever de priorizar a minha folga, O seu bem-estar. o meu bem-estar, a minha Exato. saúde mental. E não é arrogância, não é nada, não. É maturidade mesmo. Não, eu sei meu valor. É autocuidado, eu sei né, onde que amiga? eu posso pisar, eu sei até onde eu posso ir. Então, eu me valorizo um pouco mais. Falo, não, isso aí eu não quero. Você vai tirar as minhas folgas, os meus netinhos de mim, nem morta. Eu quero viver minha vida. Exatamente. Entendeu? Hoje eu também tenho essa coisa do mineiro, você não é mineira, né, Mariana? Eu também não sou, né? Então, quando eu
comecei a entender o jeito de viver do mineiro, eu acho tão bom. Sabe, mas são camadas, amiga. Aqui no sul de Minas é mais assim. No meu norte de Minas, se eu não pegar na enxada e trabalhar, eu sou inútil. Eu sei, não, exatamente, mas eu são falo camadas. assim, mas a mesma recepção que você tem numa casa simples, totalmente lá diferente. No norte de Minas. Aqui tem também. Aqui você tem também. Ninguém deixa você ficar na chuva. Exatamente. Você vai num sítio, numa chácara, na roça, igual eles falam aqui, e você vai na roça, no norte de Minas, no noroeste, no centro de Minas, a recepção é a mesma. Não importa se é porta ou porta, né? Exatamente. Tanto faz se eles vão falar capaz ou se eles vão falar capaz mesmo, entendeu? Não adianta, você vai ser bem recebido. O povo de Minas vive assim com mais, eu não digo lentidão, suavidade. Leveza. Exatamente, eles são mais leves, não adianta. Eu concordo super. Então, para mim isso é maravilhoso e eu tô assim muito mineira. Mas, Ângela, você concorda comigo que certos pés na bunda são bons pra você dar uma freada? Ah, lógico. Porque talvez se você não tivesse tido essa transição de carreira que você teve hoje, talvez você não tivesse parado. E você foi entender a importância depois que parou, entendeu? Estaria cansada. Exato. E hoje eu tô bem descansadinho. Confesso pra você que é o que eu falo. Às vezes você acha que vai ser o fim do mundo. Meu Deus, não é. Essa mudança na vida. Poxa, que eu tive é um baita recomeço. Aí eu falo assim, meu Deus, olha como eu tô com a minha poeirinha sentada, tô curtindo a minha casa. Você tá assistindo série ainda, amiga? Muito. Nossa senhora. Minha filha, uma safadeza, isso pra mim é safadeza. Não é não, Tinha gente. que tá, isso aí é aposentadoria. Tem que trabalhar. Chama. Tem que trabalhar. Eu tô brincando, hein, gente? Eu venho aqui toda quinta, tá ótimo. O Beto vai me cancelar, hein, Beto? Tô de olho em você, já vou trazer seu comentário. Antes da gente aprofundar mais no assunto, já vamos trazer aquela parte gostosa e mineira do nosso podcast? Vamos. Pode ser? Gente, vamos dar um recadinho importante pra você a respeito da Produtos Caseiros Fazenda Grande. É o momento mais doce desse episódio, um momento mais gostoso também, e que você que tá aí do outro lado, seja nos assistindo ou nos ouvindo pela sua plataforma de podcast, pode aproveitar também. Como é que você faz? Não mora em Pouso Alegre? Você pode comprar, por exemplo, pelo Mercado Livre. Facinho, dentro do aplicativo é só você pesquisar. Fazenda Grande Geleia de Frutas Vermelhas. Fazenda Grande Geleia de Abacaxi com hortelã. Lá tem tudo para vocês poderem comprar fora de Pouso Alegre. Agora aqui dentro, você pode passar, por exemplo, no supermercado. Vai parecer mexão? Vai. Mas você acha no Central, você acha no Alvorada, você acha no Center Box. Você pode ir, por exemplo, no Empório Menor, que às vezes tem também. Você pode encontrar no mercadinho do seu bairro. E caso você ainda não tenha encontrado, você pode também mandar um WhatsApp para eles no 35 31 12 10 10, porque eles têm uma gama de estabelecimentos que podem te atender. Ira, já aproveitei a geleia. Tem um primo que é cozinheiro, que tem um restaurante, e ele faz uma cheesecake, ele precisa de geleia numa embalagem maior. Você pira que a Fazenda Grande tem? Pois é, além de embalagem de 1 kg, tem também de 4,2 kg. Então é aquela produção que soa industrial, mas é caseira. 65% de fruta para você aproveitar. É só a frutinha e o açúcar mesmo. E são frutas selecionadas, não é resto, não é trem podre. É a melhor das melhores dentro desse potinho. Então nós temos uma gama de frutas vermelhas, morango, framboesa, abacaxi com hortelã, morango com pimenta, enfim. E tem novos sabores vindo por aí, além de uma variedade maior de produtos dentro da Fazenda Grande. Então, entra no Instagram, @Fazenda Grande, acompanha as novidades, sempre tem provinha no supermercado, o pessoal aproveita, vai lá participar. E também tem, claro, todas as novidades de sabores novos, tudo. Acho que o Gilson vai dar uma aproximada. Gilson, aproxima aqui pra mim, de novo, no QR Code, hein? Quem ainda não tá acompanhando no Instagram, quer aproveitar o QR Code, tá na tela pra você aí. O Gilson vai dar um enfoque mais uma vez pra poder aproveitar esse close legal que ele montou pra gente. Aê, gatão! Lindo! Pode apontar pro QR Code, mas Fazenda Grande no Instagram, facinho de encontrar. E repetindo mais uma vez, 35 31 12 10 10. 35 31 12 10 10. Você também pode entrar em contato com a equipe de vendas dele para levar pro seu comércio, que vai ser assim. Milhões. Qual que vocês querem comer, meninas, pra gente provar juntas?
Qual? Mais qual? Escolhe, Mari. Nós temos a amora, que eu vou contar pro seu pai que você namora. Frutas vermelhas, morango com pimenta. Morango normal, abacaxi e abacaxi hortelã. Abacaxi hortelã, vamos ver. Ó, abacaxi hortelã, isso mesmo. Gente, e assim, ó, é um produto tão gostoso que não corre aquele risco de você falar assim, ai, não é saudável. A única coisa que vai aparecer daquela lupa que a gente persegue às vezes é o alto em açúcar. Mas é porque é só fruta e açúcar mesmo, gente. A gente tem que desmistificar alguma coisa. Porque, por exemplo, assim, vem no shoyu escrito alto em sódio. Mas você vai tomar 1 litro de shoyu? Não vai, né, gente? A geleia é a mesma coisa. Enfim. Nossa, que cheiro. Podem ficar à vontade, Mariana, se servirem. Fique à vontade, viu? Eu, como uma boa taurina, não vou recusar, não. Taurina, que eu não sei se eu falo o slogan, que talvez o Zé vai ficar com ciúme, hein, gente? Não sei. Semana passada você já eu sei que taurina é boa de garfo. E de outras cocitas também. Um grande beijo para todos os taurinos. Vamos trocar a trilha então e ir pro nosso chat do YouTube? Eu acho, Gilson, que a gente pode ir pra aquela trilha gostosa direto. Sabe aquela? Isso. Ai, que delícia, gente. Ele chegou. Chegou daquele jeito, hein, amiga? Chegou quente. Pra você que não tá acompanhando a gente nas plataformas, não tá acompanhando com imagem, ela tá um pouco acanhada. Com a sua torrada na mão, esperando o comentário dele, Humberto Roberto. Humberto Matias Rocchio tá por aqui. Olá, povo do MandoCast. Um abraço pro meu amigo multi-instrumentista Ivan Meyer. E um beijo pra Ângela, a voz do rádio que agora está na minha tela. E outro abraço para o bairro Pousada dos Campos. Se você for lá pro Pousada dos Campos... Não sei nem onde é a Pousada dos Campos. Pousada dos Campos não é do Varandinha? Varandinha? Não era onde ficava Varandinha, amiga? Varandinha, gente. Não, isso na minha época, olha, eu sou antiga, eu sou vintage. Era perto do Hospital Renascentista. Ai, amiga, então, Pousada dos Campos é pra aquele pedacinho, pertinho, amiga. Quem sabe daqui não dá pra você sair pra jantar, não sei. Não. Uma coisa, vai dar, não. Uma coisa gostosa, um jantarzinho assim. Não, daqui eu sairei para a minha casa. É? Série. Isso é um convite pro... Não, nem é convite. Eu desculpa, estou dizendo amiga. O meu itinerário. Viajei, desculpa. Viajei. Ô, Senhor, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Por favor. É, amiga. Eu me sinto assim, o meu rosto vai esquentando. Amiga, mas isso aí é rosácea. Não é vergonha, não é timidez. Não, é vergonha junto com rosácea. Vamos lá dar atenção para os nossos amigos aqui do nosso chat do YouTube. Nayara Andere tá por aqui também. Boa noite, que maravilha, Mariana Sayad veio. O papo vai render com tanto assunto bom. Tá rendendo, viu, Nayarinha? Um beijo pra você. Lázaro Barreto tá fazendo uma pergunta aqui pra você, Mari, que é sobre a sua expectativa para o Museu da Imagem do Som daqui de Pouso Alegre, principalmente sabendo os bastidores que envolvem o audiovisual. Se ele quis jogar uma polêmica, eu não sei. Tem polêmica? Se tiver, me conta, que eu adoro saber. Bom, vamos lá, né? Museu da Imagem do Som de Pouso Alegre é um projeto do Rafael Brandão, que ele me chamou para trabalhar junto com ele, né? Que esteve aqui. Esteve aqui, então a gente está trabalhando junto nesse projeto. Bom, a expectativa é grande, a gente vai começar com ele virtual, porque acho que o Rafa contou a história, né, do Museu da Imagem do Som, que tem uma lei, né, que cria o Museu da Imagem do Som de Pouso Alegre. Uhum. Então a gente resolveu colocar essa lei. Bom, já que existe a lei, então vamos criá-lo, né? É. Então, obviamente que a gente não tem sede ainda, mas pretendemos ter. Não sei quando ainda, mas a expectativa primeiro é que tenhamos, mas a gente começou com ele virtual, porque assim, a gente tem uma questão com o audiovisual, várias, na verdade. Primeiro é que o Brasil é um país que não trabalha o seu acervo do audiovisual, o seu patrimônio. Por exemplo, os nossos primeiros filmes falados e mudos se perderam, a gente não tem registro disso. Quando a gente vai dar aula, quando a gente vai falar dos começos do audiovisual no Brasil, muita coisa a gente não tem, perdeu-se, né? Película e tal. Então, a primeira coisa é trabalhar essa questão desse patrimônio, né? Desse acervo. A outra coisa que o Museu da Imagem do Som tem como expectativa é registrar a história de Pouso Alegre com entrevistas, mais uma vez, com pessoas que têm essa história.
Enquanto estão vivas. Enquanto estão vivas. É muito importante isso. Porque depois essas pessoas se vão e com elas vão culturas, com elas vão histórias, com elas vão tradições que às vezes a gente não pega mais, a gente não acha mais. Porque tem muita coisa que é da cultura oral, elas têm. E às vezes tem uma pessoa que é detentora de um conhecimento que se ela partir... Acabou. Exatamente. No MIS de São Paulo, eu fiz uma pesquisa sobre o choro de São Paulo do começo do século XX. Se alguém não tivesse feito essas entrevistas, eu jamais saberia o que aconteceu. Quem sou eu, né? Eu e ninguém saberíamos o que aconteceu no choro do começo do século XX em São Paulo. A gente sabia no Rio de Janeiro, mas em São Paulo a gente não sabia. A gente teve esse conhecimento porque alguém se preocupou em registrar isso. Então, uma das nossas expectativas, primeiro, é cuidar desse acervo de Pouso Alegre, registrar essa história e, principalmente, fomentar o audiovisual na cidade. Pouso Alegre tem uma história com audiovisual boa, tem um histórico. Pouso Alegre tem excelentes profissionais aqui. Só que o que acontece? Aí a gente tem vários tipos de audiovisual. Tem, por exemplo, quando a gente fala de um longa-metragem de ficção, ele é muito caro. A gente está falando de um projeto de quase de 10 milhões de reais. Né? 10, 5 milhões. E quando é um projeto muito alto, por que Pouso Alegre, às vezes, não só Pouso Alegre, cidades menores, têm mais dificuldade? Por causa do polo. Como eu falei, o audiovisual ele é um setor muito organizado, mas ele trabalha em polos. Então, o que acontece? Rio de Janeiro, por exemplo, ele é um polo de audiovisual, primeiro que ele tem um Film Commission. Film Commission é uma organização que ela é meio privada e meio pública, onde ela dá todo o apoio técnico para uma equipe de audiovisual gravar. Então, lá, você entra no Film Commission, tem todas as licenças que você precisa, tem o contato de todos os órgãos que você precisa para conseguir essas licenças. Você tem todos os contatos de órgãos públicos e, de repente, de direitos autorais de monumentos, porque monumento tem direito autoral, né? Você não pode sair filmando o monumento por aí, porque você tem que pagar, né? Então, você tem todos esses contatos, então, ou seja, você não tem que ficar correndo atrás disso. Os profissionais acabam preferindo ficar nas capitais, porque sabe que tem mais trabalho, então cria um polo de audiovisual. A questão de Pouso Alegre, enquanto filmes maiores, é a criação desse polo. Que talvez não tenha que ser Pouso Alegre, talvez tenha que ser sul de Minas, talvez tenha que ser região de Pouso Alegre, sabe? Pensar um pouquinho maior para criar este polo. Isso pensando em filmes maiores, né? Se a gente está pensando em curta-metragem, em média-metragem, já é uma outra realidade muito mais possível. Não que o longa não seja, ele é super possível, mas tem que pensar nessa questão do polo, porque não adianta a gente falar, vou fazer um longa em Pouso Alegre, trazer toda a equipe de São Paulo, ou do Rio de Janeiro. Aí não vale, né? Tem que ser... Tem que criar uma raiz aqui, né? Tem que criar daqui, né? Tem que ser daqui. Então, mas eu acho que aí falta um pouco de pensar dessa maneira que o audiovisual pensa nas grandes capitais, de polo, sabe? Então, eu entendo que o MISPA, né, como a gente chama ele, que é o Museu da Imagem e Som de Pouso Alegre, ele pode ser esse fomentador, de repente, esse início de uma criação dessa rede. Porque o audiovisual trabalha em rede. Então, a gente precisa criar isso ou fomentar mais, porque já existe essa rede, né? Precisa crescer e se fortalecer mais. Porque como cadeia produtiva, o audiovisual ela é uma cadeia produtiva muito bem estruturada. E por um dos motivos é a própria Ancine, a agência, né, reguladora. Porque tudo que sai de audiovisual na televisão, no cinema, precisa ser registrado na Ancine. Algumas pessoas acham ruim disso e tal. A Ancine não é uma agência que vai dizer se você pode ou não. Mas ela vai te dar o registro, que com esse registro a gente tem dados. O audiovisual é um dos poucos setores da cultura que a gente tem dados. A gente consegue indicadores, a gente consegue dados desde 2001, quando a Ancine foi criada. Até hoje, ou seja, a gente tem 24 anos de dados. Em qual outro setor da cultura a gente tem tantos dados que a gente consegue pesquisar? Então, por isso que o audiovisual tem excelentes verbos, excelentes políticas públicas, porque eles têm o que mostrar, eles têm essa base, né, que eu acho que falta muito nos outros setores. Arrasou? Te respondeu, Lázaro? A gata não deita pra resposta, não. Eu tinha anotado aqui, nas minhas loucuras, que você tem um mestrado sobre artesanato e transformação simbólica. O que te levou para esse tema tão peculiar, tão específico? Me conte.
Então, é um tema bem específico mesmo, bem maluco. Essa foi uma maluquice. Adota o peculiar, amiga. Peculiar é uma coisa... peculiar, né? Gostei, peculiar. Gostei. Então, quando eu cheguei em Pouso Alegre, em 2013... 1º de março de 2013, eu decorei até a data. Quando eu cheguei aqui. Já vinha muito, né? Porque eu era daqui, então eu já conhecia bem a cidade. E um dos primeiros movimentos que eu conheci... Primeiro, a primeira coisa que eu conheci foi a Cajal, né? Associação de Cultura e Arte José Antônio Lobo. Foi a primeira instituição que eu conheci na cidade. A segunda foi um projeto da Cajal chamado Avelã, que é da Jane Rota. O que o Avelã fazia? Ele pegava a lã, a Jane, aliás, ela ensinava a fazer artesanato com a lã de carneiro. E aí ela me chamou muito a atenção da questão da lã de carneiro do sul de Minas, que é jogada fora, porque é uma lã de uma qualidade... com mestrado eu aprendi que não tem tratada. Com mestrado eu aprendi que não tem lã ruim e lã boa, mas não era uma lã para roupa, para contato com a pele e tal. E eu achei esse tema simplesmente maravilhoso, porque aí ela foi me contando sobre a pesquisa dela, que Pouso Alegre, assim como outras cidades do sul de Minas, já foram polo de produção de lã de carneiro. Porque todo mundo tinha o carneiro em casa, porque não tinha uma produção industrial, então para você não passar frio, você tinha que ter um carneiro para você poder tosqueá-lo no verão, de preferência, né? Porque ninguém vai tosquear o carneiro no inverno, senão, coitado do bicho. Tosquear no verão para poder produzir o seu casaquinho, a sua mantinha para o inverno, né? Essa é a ideia. E ali na região do Pantano, era uma região de alta produção dessa lã de carneiro. E aí eu comecei a pirar nessa questão quando a gente fala de território, que é da onde o meu mestrado ele gira, que é essa valorização da matéria-prima do território. Porque o artesanato, existem várias discussões, inclusive para você tirar a carteira do artesão, tal, tem toda uma questão da transformação da matéria-prima, né? O governo federal entende que para você tirar a sua carteira de artesão, você tem que transformar a matéria-prima que você adquire em outra coisa. Então, se você compra uma matéria-prima, sei lá, no mercado e transforma em artesanato, eles não entendem que não é tão artesão assim. Eles entendem que é um trabalho manual, né? Mas não entendem que é um artesanato. Então, tem toda uma discussão sobre isso. Né? E aí, a lã de carneiro tinha toda essa questão, né? De que aqui já tinha uma produção, não só aqui, né? Mas em todo o sul de Minas. A minha família, quer dizer, minha avó, mãe do meu pai, ela fazia muitas cobertas de lã, que a gente falava, né? Até pouco tempo atrás tinha umas 2 lá na minha casa, né? E ela fazia. E eu achava muito interessante que quando ela fazia, aí falava, mas ficava tudo da mesma cor. De jeito nenhum, imagina. Eu tingia. Ela usava flor da quaresmeira. Olha que legal. Essa árvore que dá aquela florzona roxa, ela fazia uma tintura daquela flor, né? E ela ficava roxa. E ela ia, então, tingindo os fios, né? Fazia aquela roca, né? Até pouco tempo atrás tinha. Era um trabalho, assim, mas muito interessante mesmo, né? E as minhas tias eram jovens, ainda ajudavam a minha avó nesse artesanato aí, porque vinha desde a tosquia lá do carneirinho, né, para juntar, aí fazia assim, eu lembro que aqueles instrumentos, eu era criança, eu via, aí depois fazia o fio, e aí ela usava, entre outras coisas, a flor da quaresmeira, que ela fazia uma tintura para tingir as cobertas e ficava um mosaico maravilhoso, né? Muito bom, que lindo. Nossa, me deu vontade de ver agora. Eu fiz um documentário no final do meu mestrado, tinha que entregar. Mariana vai mandar todos os links de tudo, gente, eu vou colocar na descrição do episódio, tá? Pra vocês não ficarem sem a referência. Então, esse documentário, na verdade, quando eu terminei o mestrado, você tem que entregar um artigo, né? Eu entreguei o artigo que tem que fazer, tá? Além da dissertação, obviamente, o artigo. Mas isso me deu um pouco de incômodo, né? Eu falei, gente, sei lá, quantas pessoas vão ler esse artigo? Talvez umas 20, 30, 50, no máximo 100. E aí eu tinha um amigo, ainda tenho, porque ele ainda é meu amigo, ainda está vivo, mas que fez um documentário da dissertação dele, ele tinha uma produtora. E aí eu conversei com ele e topamos de fazer um documentário sobre o meu mestrado, né?
E como o mestrado a gente fica 2 anos trabalhando o tema, então na hora que eu cheguei do documentário, eu fiz ele em 1 semana, né? Porque eu falei, gente, eu preciso de 1 semana que eu tô com ele todo pronto na minha cabeça. Então ficou bem legal, assim, porque eu voltei nos locais porque eu falo da Serra da Mantiqueira, não falo só do sul de Minas. Então, porque eu queria falar daquele projeto maravilhoso que tem em Campos do Jordão, chamado Mãos Tiqueiras, que é um projeto que trabalha com a lã de carneiro que é descartada. Então, quase 12 toneladas de lã jogada fora, porque são carneiros de corte e tal, que é uma lã que não é utilizada, que ela é uma qualidade que ela não é muito boa para roupa, tal, para contato, mas ela é boa para filtragem, ela é boa para outras questões. E aí e esse pessoal faz exatamente esse trabalho. Trabalho junto com um projeto social. Então, são mulheres de um projeto social que fazem, elas recebem pela produção e recebem pela venda. Então, elas recebem 2 vezes, assim. É um projeto super legal. Então, como eu queria incluí-los, aí eu falei pensando na lã de carneiro, nesse processo artesanal da lã de carneiro, e também como valorização de uma matéria-prima do território, que acabo falando um pouco sobre política pública de territórios, que é uma área que eu mais atuo, assim. Então, muito dessa identidade cultural e tal, mas foi muito por causa disso, assim, foi porque eu apaixonei no tema, era um tema que eu não trabalhava. Para mim foi um grande desafio, que eu também fiz durante a pandemia, que eu entrei no mestrado dia 15 de março de 2020, né? Então, ou seja, eu fiz uma aula presencial, o resto todo foi online. Então, foi um grande desafio nesse sentido, o mestrado. Mas foi o que eu aprendi muito, assim, foi um grande processo. Forte. Forte. Vamos lá. Eu acho que o melhor projeto seu é sempre o próximo. Ponto. Ela falou aqui do documentário que ela é apaixonada, que deu muito trabalho. Se eu chamar ela daqui 6 meses e tiver um projeto novo lançado, ela vai se apaixonar por ele. Me conta uma coisa. Aí a gente colocando em pratos limpos. Eu quero saber da dona Luneta. Quero saber dos projetos anteriores que estão aí. E-book para você se informar a respeito da política de editais, projetos e tal. E os projetos quase presentes, que ainda estão um pouquinho no futuro, mas já estão quase estreando. Eu queria que você falasse sobre também. A Ângela já deu uma folheada aqui, eu que dei bobeira. Adorei. Conta pra gente da dona Luneta primeiro e a gente vai transcorrendo. Então, a Luneta é uma empresa, né? Eu e o Zé, meu marido, nós somos sócios nela. Uma empresa de economia criativa, porque também é uma área que eu atuo bastante, porque a cultura, o audiovisual, a publicidade, tudo isso faz parte desse escopo da economia criativa, que eu acho que Pouso Alegre explora muito pouco. Estou aqui para ajudar a fomentar também a economia criativa, porque ela é um setor enorme que atualmente movimenta mais do que o setor automobilístico no Brasil. Foi uma crítica que a Natália Calil fez no episódio passado aqui. Justamente dessa escassez das pessoas se interessarem pela economia criativa, né? Exatamente. Em Pouso Alegre a gente fala muito pouco sobre economia criativa. Eu pretendo mudar isso em breve, mas enfim. Chique, né? Chique. Pois é. Bom, então, a Luneta nasceu... Primeiro, ela nasceu entre eu, a Júlia Lopes, que era minha sócia, e o Marcelo Educa, que era o nosso sócio. Nascemos nós 3, a gente pensando nessa economia criativa e tal. Fomos sócios durante 1 ano, aí o Marcelo saiu, ficamos eu e a Júlia. E a gente ficou sócia até 2022. Em 2022, nossos caminhos foram para outros lados, mas somos amigas até hoje, temos outros projetos juntas e tal, mas a gente entendeu que era hora a Júlia tinha outros planos, eu tinha outros também, e aí foquei na Luneta. Então, ela faz gerenciamento de projetos culturais, faz também, propõe projetos em si também, né? Também é proponente, mas o foco maior é esse gerenciamento de projetos culturais. Trabalha com a publicação, nós somos uma editora também, então a gente também faz publicação, foi onde que eu lancei o e-book, né, o Guia Papum do Projeto Cultural, onde o Zé lançou o livro dele, também de Viola Caipira. Tem mais um livro aí que está saindo, que não é meu, eu estou só ajudando a produzir. Tem esse livro que estamos aqui, que Você consegue dar um close da gata aqui, Gilcinho? Essa é a prova, tá, gente? Não é o final dele. Deixa eu pegar. Eu acho que melhor na câmera de cal. Acho que essa aqui é melhor. Vou segurando, hein, Gil, pra você poder... Pode continuar, Mari. Vou segurando aqui. Então, esse projeto é um projeto do Fundo Estadual de Cultura, né? Ele tem também uma... então, ele é um projeto que foi... a organização é minha e do Rafael Rum.
E aí a gente foi atrás dessas pessoas, dessas receitas da gastronomia mineira, para registrar essas receitas e para a gente poder escrever. Então tem a história da receita e a receita em si, né? E aí eu não sei quantas receitas são, eu esqueci agora de cabeça, mas são 3 capítulos, pensando primeiro na relação com a identidade, depois a gastronomia como une pessoas, né? Tem muito isso, dessa união de pessoas, e a gastronomia ligado ao patrimônio. Então, todos aqueles pratos que são patrimônio material. Aí, nisso aqui em Pouso Alegre, entra, claro, o nosso querido pastel de farinha de milho. Uhum. Você viu, né, que ela jogou um shade. Nosso querido pastel de milho. Registrado como patrimônio imaterial de Pouso Alegre. Do verbo nosso, Pouso Alegre. Então, tá bom. Já que o hater vem, ele nasceu aqui, não sei na onde, na Conchinchina. Bom, enfim, ele pode ter nascido na Conchinchina, mas ele é... Mas ele viralizou aqui. Mas ele é patrimônio material de Pouso Alegre. Sorry. Então, é isso. E aí, a gente vai lançá-lo ainda. Isso que vocês estão vendo é a prova dele da gráfica, tá, gente? Ele tá ainda em processo. E já tá lindo. Já tá lindo, pois é. Ele tá em processo de produção neste momento. Ele vai sair agora, entre final de julho e até meio de agosto. Ele já tá saindo para ser lançado. Então, é um projeto muito querido, assim. Foi um projeto que também teve os seus desafios como todos os outros, mas tudo deu certo. Assim. Frio na barriga? Frio na barriga. Frio na barriga porque a gente teve um atraso nas entrevistas, nas receitas e tal. Normal, né, gente? Estamos lidando com muitas pessoas. E aí isso acabou causando um atraso em todo o resto, né? Então, eu cheguei para a gráfica, que é aqui de Pouso Alegre também. Falei, pelo amor de Deus, eu preciso desse livro impresso até o final de julho. Tira essa quirera de tempo para mim. Pois é, né? Falando nisso, tem ali. A tiragem dele vai ser de quantas unidades? 600 unidades. Ele é distribuição gratuita. A gente vai provavelmente fazer algum lançamento, não sei se vai ter. Se não guardar o meu, eu vou... por favor. Vou ficar muito chateada. Vocês já estão ligados, né? Que me magoou fácil. Então, a gente vai fazer algum lançamento e vamos distribuir para as bibliotecas, enfim, para tudo isso, porque ele é gratuito. Seria legal, eu vou lembrar de um projeto que tinha antigamente da Unilever, que a Unilever ia nas escolas. Isso você nem pensava em morar aqui ainda. Eu estava na 3ª série. Na 3ª série, hoje 4º ano, né? Que toda sexta-feira ia alguma pessoa da alimentação da Unilever ensinar a gente a cozinhar alguma coisa. Que legal! E aí tinha um livrinho, e esse livrinho era ilustrado com massinha. Uns bonequinhos... Eu tenho esse livro guardado até hoje, eu posso ir lá em casa buscar se vocês quiserem. Que eu lembro que a gente fez salada de frutas, então crianças cortando frutinhas, aprendendo, e a salada de fruta com groselha, tá, gente? Que isso aqui é coisa do sul de Minas. Que legal. Porque lá na minha região é só açúcar e a fruta. Aqui tem a groselha, né? O pessoal põe groselha. A gente aprendeu a fazer pizza. Um negocinho desse aqui na escola ia ser muito massa. Que legal. Um projeto que pudesse colocar as crianças com a mão na massa mesmo. Não precisa ser o pastel de milho. Pastel de milho é uma receita de amor e ódio, gente. Demora pra você acertar, viu? Que tem a receita aqui, mas não é... Assim, tem que ter uma energia envolvida, tem que ter uma... Minha mãe, ela fica brava de fazer pastel de milho. Que é igual panqueca. A primeira nunca dá certo. Aí depois as outras vão ficando bonitas. Pastel é a mesma coisa. Mas essa receita do pastel de milho, que tá aí, que é da associação, né, dos pasteleiros... É a que tá... como patrimônio. É que tá como patrimônio e é a receita que eles falaram que dá certo, com certeza, assim. Tá. É uma receita que a gente conversou com eles, assim, essa daqui a gente... Não Você não fez, Mariana? Não tem erro. A Taurina não fez a receita? Gente, um ótimo dia, até amanhã. Cara, mas olha, eu vou ser sincero, cabe uma conversa, viu? Suelene Marcondes, não sei se ela vai estar acompanhando o programa, que ela é secretária de Educação. Cara, se implantasse isso nas escolas ia ser muito legal. Muito legal mesmo. E eu lembro desse projeto da Unilever porque, como eram nutricionistas, eles explicavam que, tipo assim, não, tudo bem você comer uma pizza. Tá tudo bem, só que assim, você tem que saber o que vai nela. Então, explicava a mussarela, explicava o presunto, o orégano, enfim. E aqui a gente tem coisas que são não só raízes daqui de PA, mas também de outras cidades do entorno, e que a maioria das pessoas não conhece. Por exemplo, na página que está aberta aqui, nós temos uma panqueca de frango com marolo. Marolo, gente,
Paraguaçu, gente. Numa panqueca de frango, ninguém nunca imaginou. Tem muito parente lá. Ó, tem biscoito com pernil lá de Carvalhópolis. Nunca pensei num biscoito com pernil. Meu povo mora tudo lá. Nunca pensei num biscoito com pernil. Então, assim, são ideias que eu tenho certeza que tem várias receitas aqui que são bem acessíveis em questão de ingrediente, de facilidade de fazer. Vale levar esse projeto para as escolas, assim. Acho que é um avanço para trazer essa integração, porque é uma coisa que na minha infância me marcou muito. Adorava. E pensar em receitas que fazem parte da nossa gastronomia local, né? Poxa vida. Muito mais sentido. Você vai comer com muito mais vontade. Claro. Porque sexta-feira era dia de receita da Unilever, era dia de Proerd. Cara, sexta-feira eu só voava. Não, menina, eu parei de fumar por causa desse Proerd aí. Minha Nossa Senhorinha, o meu Agradeça. filho... Nossa Senhora, o meu filho era diuturnamente, 24 horas, se deixasse. Mamãe, para de fumar, Proerd, para de fumar. É um programa. Eu cansei e parei. Enfim, então o lançamento tá próximo de qual data? Vai ser em agosto. 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 Não é agosto de Deus. Não. Mês de agosto. Vai ser em agosto. Então não sei tá quando. pertíssimo, gente. Tá perto, tá aí. Hoje é dia, o quê? 10? Dia 10. De julho? Dia 10 de julho, mas a gente traz mais detalhes no terradomandu.com.br, porque a Mari não vai esquecer, porque tá na planilha dela de mandar mensagem pro Terra, porque a gente precisa. A gente tá chegando pro... Desculpa, gente. A gente tá chegando pro final do nosso episódio e... Obviamente que a Mari vai voltar aqui em uma outra oportunidade, porque são muitos assuntos, são muitas coisas. Mas antes de você ir embora, eu acho que tá na hora da gente conversar um pouco com a Mariana. Não a Mariana Sayad, a Mariana Sayad a gente já conhece. Mas com a Mariana mesmo, assim, porque eu acho que ela é uma caixinha de surpresas. Ela é uma taurina com jeito sagitariana, fala como uma geminiana, não sei, vamos tentar definir ela, tá? Vamos lá, Mari. O que te emociona fácil? Nossa, tanta coisa me emociona fácil. Meu ascendente é em peixes, né, gente? Então eu choro fácil. Mas eu acho que a arte me emociona fácil. A arte me toca muito, assim. Vamos dar um exemplo prático de uma coisa que faria você chorar assim fácil. Na TV, vamos colocar. Sentada no sofá, passou um negócio na TV. O que te faria chorar? Propaganda de margarina, gente. Às vezes me faz chorar, vejo aquela família tão feliz, assim. Propaganda do Boticário é batata, então. Nossa, batata. Gente, essa Dia das Mães, né? Dia das Mães. Última vez que eu chorei na frente da TV foi vendo Olimpíadas de Inverno. Também. Olimpíadas também me faz chorar. Eu tava vendo uma... Se eu não me engano, ela é japonesa, que ela é ginasta e ela tava fazendo aquela patinação no gelo. E o número dela era com a trilha sonora da Amélie Poulain, do Ian Tiersen. Aí eu fiquei... Nossa, chorei horrores. Gente, eu choro com bicho. E falou que, vão salvar o bichinho. Nossa Senhora. Ai, que delícia. Eu me emociono. Quando salvar as bichas, você fica feliz também, amiga? Não, nem tanto. As bichas não? Mas com bichinho eu fico. Arrasou. Mari, se você pudesse produzir qualquer projeto do mundo, mas com um orçamento ilimitado, tá? Qual que seria o projeto que você faria? Que você possa falar, óbvio. Alguém vai querer se inspirar nesse projeto aí. Se eu pudesse produzir, eu faria uma escola. Esse é um projeto que eu gostaria muito de produzir. Uma escola de produção e projetos culturais no sul de Minas. Mas pensando em gestão de projetos, com orçamento ilimitado. Assim, Formar profissionais na parte de produção e gestão cultural. Algo que você já faz em São Paulo, trazer pra cá. Eu fiz aqui, né? Meu projeto da Lei Paulo Gustavo foi isso. Eu dei curso aqui sobre produção e gestão cultural. É algo que eu faço lá, mas lá eu faço em 2 faculdades, né? Então não é livre, é curso técnico. Então me fala, pra gente conseguir adentrar um pouco mais a Mariana, um hábito que você tem que ninguém conhece, mas que diz muito sobre você. Eu adoro costurar. Sabia não. Eu adoro costurar. É uma coisa que... Eu não aprendi a costurar criança, aprendi a costurar adulta. Eu me lembro, foi até a Sabrina que me ensinou, ela é daqui da cidade, aqui de Pouso Alegre. Eu cheguei nela, ela estava dando aula de costura, eu falei, Sabrina, eu quero aprender a pregar botão, porque eu não sei.
Ela falou, Mari, eu posso te ensinar mais do que pregar botão. E eu achei que eu seria incapaz, né, de fazer aquilo. Eu acho que eu sou. Eu achei que eu seria incapaz. E aí? Eu aprendi a costurar costurando os ursinhos do Rafael. Eu sei pregar botão, mas só... Aí eu aprendi a costurar na máquina. E aquilo fez muito sentido para mim, assim. Foi algo que eu mantenho como hábito. Teve uma época que eu tive uma piração, que eu queria fazer minhas próprias roupas. Umas coisas que a gente acha que a gente vai conseguir dar conta. Eu fiz algumas coisas, fiz alguns vestidos, algumas blusas, algumas calças. Eu fiz um casaco pro meu filho, que ele foi fazer uma peça na escola, precisava de um casaco vermelho. Eu fiz o casaco vermelho, ficou lindo. Ele usou esse casaco muito tempo, assim, eu olhava para ele toda vez super orgulhosa. Fiz um macacão. Super DIY. Super, sim. Super queria ser a costureira das minhas próprias roupas, mas não dá, né, gente? Coleção Mariana Sayad já perto da sua loja favorita. Já, gente. Na Careste hoje mesmo. Então... Tem delivery também. Tem delivery. Delivery também, gente. É sobre. Então, eu gosto muito de costurar. Essa coisa de construir algo do zero, sabe? De consertar algo que está rasgado. É uma coisa que me faz pensar em outras coisas. É algo que... E é uma coisa material, né? Porque... O projeto, você trabalha, você termina com uma folha de papel. Né, real. Com nada, assim. Mas tudo acaba no papel também. Se também, olhar assim. no ponto de vista. Então... Então, vamos lá. Vamos contextualizar uma coisa aqui, então. Já que a gente falou sobre o seu livro de receitas, se a cultura fosse uma comida mineira, qual comida seria? Nossa, que difícil essa, hein? Você é taurina. Se você negar essa resposta, você vai ser excluída. Você é excluída. Seria um yakisoba. Yakisoba? Por quê? Me conta. Esse negócio é bom mesmo. Ai, que delícia. Primeiro Amiga, eu tô precisando ir em Atibaia. Tô doido pra ir em Atibaia na Feira do Morango. Nossa, nem que fala. tem... Lá tem... Porque eles têm muitas raízes japonesas lá. E tem umas barracas que meio que disputam uma com a outra qual que é melhor yakisoba, não sei o quê. Porque o povo quer que a gente vai na Liba, meu. E a gente é que ganha, né? Não é, eu tô doido pra ir lá. Eu Mas gosto me conta desse prato aí. Por que yakisoba? Primeiro Gostei. Primeiro porque o yakisoba ele tem uma ligação com uma história, né? Ele tem uma história ligada com o país, que eu acho que isso diz muito sobre a cultura. E segundo, que o yakisoba aceita tudo, né? Então, ele é uma mistura de coisas. Então, ele tem muita diversidade ali, né? Tem yakisoba que é vegetariano, tem yakisoba que tem os 3 tipos de carne. Então, o yakisoba, e tudo é yakisoba, tudo eles aceitam como tal. Sim. Então, acho que a cultura, ela tem um pouco isso, né? Bastante, né? Porque a cultura sem a diversidade não é cultura, gente. Se você nega a diversidade para a cultura, você está negando o que ela é, né? Você está cerceando ela. Cultura tem uma coisa umami. Então, tem uma coisa quinto sabor, que você não... então... Ai, que vontade me deu. Mari, você foi muito injusta comigo. Se você tivesse falado que era um peixe, eu até não ia ligar muito, mas um yakisoba você me pegou. Vamos lá, um conselho que você daria para quem tá começando nesse mundo da cultura agora. Com o coração no lugar, tá? Com planilha, com tudo. Qual que é o conselho que você daria para essa pessoa? Uma pessoa consciente. Não está maduro o seu trabalho. Não, vamos fazer o seguinte. Eu acho que quem tá concentradinho não precisa de tanto conselho. Quem tá com a planilha bagunçada, dá um conselho para essa pessoa da cultura. Que ela tem talento. Ela tem um projeto. Ela só tá meio bagunçada, sabe? Eu acho que a primeira coisa para organizar, para trabalhar com cultura nesse país, é conhecer as legislações. Todo mundo tem medo da Lei Rouanet, fica falando, etc. A Lei Rouanet tem um negócio chamado instrução normativa. Gente, ela é um manual. Ali está o passo a passo, não tem como errar. Então, para quem quer trabalhar com cultura nesse país, a primeira coisa é conhecer o arcabouço de legislação que tem para projetos. A outra coisa é pensar na sua planilha como uma lista de supermercado. Eu sempre falo isso. Imagina que você está num grande mercado mágico que cabe tudo, ele cabe até estádio de futebol lá dentro. O que você precisa para fazer o seu projeto? Faz uma lista. Depois você pensa em preço, em valor, em tudo isso. Primeiro você tem que listar o que você precisa. As pessoas saem fazendo planilha já colocando preço. Aí não tem jeito. Fez a planilha, colocou os valores, guarda e deixa ela decantar 1 dia ou 2. Tanto faz que nem receita. Por quê? Decantou, você olha lá de novo para ver se você não esqueceu nada, para ver se todos os valores estão certos. Sabe? Planilha é uma coisa que precisa se fazer com calma. E nunca joga uma planilha de um projeto que você já terminou fora, porque ela pode ser a base para as outras.
Tá? E não tenham medo de planilha, gente. Galera que trabalha com humanas, que é de humanas. Eu sou super de humanas. Gente, a coisa que eu mais fiz na escola foi reprovar em matemática na vida. Eu também. Vivia de recuperação de matemática. Eu não, e eu detesto planilha. Odeio planilha. Então, amiga, assim, planilha e Microsoft Teams pra mim estão pau a pau. Não, os dois Teams, que eu mais odeio. O Teams eu tô com você. O Teams estamos juntos. Nossa senhora, volta Skype, pelo amor de Deus. Pois é, estamos junto com o Teams. Mas a planilha sempre foi um diferencial, assim, porque eu conheço muita gente que trabalha com projeto que não trabalha com planilha. Eu falo, gente, como é que faz orçamento? Eu já vi gente fazendo orçamento no papel. É o básico, né? É o básico. Não dá pra Como que você vai escanear pra mandar? Pois não dá, entendeu? Então, assim, planilha pra galera de humanas é a melhor coisa, porque ela já faz os cálculos, ela já tem as fórmulas. Uhum. Gente, tem dificuldade de fazer fórmula? ChatGPT faz. Pede pra ele, monta uma planilha assim, assado, que ele vai te mandar prontinha. Uhum. Então, gente, hoje não tem mais desculpa. Não. Aí, procura a Mariana, né, também? Não, também. Dá uma procuradinha na madrinha, que ela vai te ajudar. Também, eu ajudo mesmo. A fada madrinha. Total, ajuda com o maior prazer. Adoro ajudar pessoas que estão no projeto cultural. E pra finalizar esse bate-bola, o que você acha que você vai viver daqui 10 anos? Que eu acho que eu vou viver daqui a 10 anos? Uau. Pode ser o que você quer viver também, não tem problema. Mas eu acho que eu quero trabalhar com o que você acha que você vai viver. Eu acho que eu vou viver cada vez mais política pública, que isso é uma área que eu estou cada vez mais me especializando em política pública da cultura. Até em termos de trabalho mesmo, eu estou atualmente coordenando um projeto voltado para a política pública. Acho que cada vez mais isso, ando até pensando em voltar para a faculdade, fazer direito, porque eu lido tanto com legislação na vida que... Alguns entraves você tiraria com... Então, acho que eu vou cada vez mais entrar aí nessa área de políticas públicas e leis de incentivo e projetos. E mais importante, ou tão importante quanto, eu entrar cada vez, trazer e especializar também cada vez mais em economia criativa e suas oportunidades aqui para a terra do Mandu, né? Maravilhosa. Não tem risco dela virar vereadora não, tá, gente? Não. Não tem tempo. Ela é 5 em 1. 6 eu acho que já é muito, né, amiga? Não, eu não tenho a menor pretensão de vereadora. Complicado, né? Pra que complicar a vida, Você é assediada, amiga, pela política, assim? Pra tentar um carguinho, uma coisinha, assim? Não, quer dizer... É porque como eu tenho esse lado mais técnico, né? Então, que é isso, eu tenho essa coisa técnica, se lidar com política pública, você precisa ser técnica, né? Não adianta... Claro que tem a política envolvida, mas não pode ser uma política partidária, porque ela tá aí, a partido muda, mas a política continua, né? Exatamente. Você tem que transitar por todo mundo, né? Tem que transitar por todo mundo, assim, isso eu tenho muito claro na minha cabeça, assim. Mas enfim, aí tem esse lado mais técnico, aí acaba que as pessoas perguntam, questionam, enfim, e a gente vai indo, mas... Vai saindo pela tangente, né? É sobre isso. Ó, o Lázaro tá respondendo aqui no nosso chat no YouTube, que você respondeu até a pergunta que ele faria depois. Olha. E eu não esqueci, viu, Lázaro, que você mandou um comentário aqui, mas acho que o cenário deu uma cagadinha na cabeça dele, e ele falou que não sabia fazer pastel. Não sabia. Pois agora você está sabendo, vai vir um livro aí, hein? Se preparem, como já diria Lourdes Clay. É sobre isso. Vamos preparar aqui para despedida com um recadinho do Cauã Davi, com o pensamento do dia, hein? Boa noite, vó Ângela, tio Iratã, Mariana e a todos do Terra do Mandu. Pensamento do dia. Há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Eu tô muito feliz que amanhã é sexta-feira e Interclasse tá chegando, vai ser depois das férias, torçam por mim. Um beijo, Cauã. E ele mandou um abraço pra você, viu, Mari? Pra sua família, que Deus abençoe vocês sempre. Enfim, mandou aqui um recadinho. E tem recado também... acho que pode vir aquela trilha. Ai, Gilson. Cara, conexão minha com o Gilson. Calma, que você não tá com essa bola toda, não, que esse recado é pra Mariana, Graças a Deus. Ai. Temos no chat do YouTube o usuário Zé Helder. Uma coisa gostosa. Essa mulher é o máximo.
Ainda bem que eu sou casado com ela. É bem. Gato. Ele é o máximo também. Se vocês vão treinar na academia junto, gente, eu não espero mais nada do relacionamento de vocês. Já a meta já foi batida. Rapidamente, pra gente encerrar o programa, Mari, eu quero que você me fale uma música pra gente colocar na... Não pensou, né, bicha? Eu também não. Vamos lá. Senhor. Porque o Gilson tem que buscar a mulher dentro do serviço, hein, gente? Vamos embora. Eu vou fechar meu olho e vou achar uma agora. Vai vir, amigo. Uma coisa bem espiritual. Mari, eu quero que você me fale uma música pra gente colocar na nossa playlist, que se chama MandoCast Vibes. Tá disponível no Spotify, no Deezer, no YouTube Music também, pro pessoal que gosta de ouvir as indicações que a gente tem. Me dá uma música gostosa, que você gosta muito e que tem uma historinha que eu adoro. A música tem que ter a história? Tem que Se tiver uma historinha, pode ser eu uma amo. que você gosta também. Não precisa ter uma história obrigatoriamente. Né? Mas se tiver, legal. Ela tá querendo passar um pano pra você viu, né? Tô vendo. É porque a Mari tem uma coisa de imprimir autoridade, você tá com medo da Mari. Eu quero te ajudar, Mari. Bora, uma música. A primeira, quando você falou da música, já veio uma na minha cabeça de cara. Ela não tem muita história, mas é uma música que eu sou apaixonada. Que é Drão, do Gilberto Gil. É linda, maravilhosa. Linda. E eu já gostava dessa música, mas eu não entendia essa música. Até o dia em que eu fiquei sabendo que é uma música sobre uma separação. Olha. Aí eu fui entender a letra. Gente, se eu separo de um homem e ele me faz essa música, eu volto. Zé, não é uma indireta pra você não, viu? Não vai terminar com a menina. Não, até porque o Zé fez uma música pra mim maravilhosa. Qual delas, amiga? Me conta. Olha isso, maravilhosa, que se chama, que ela é uma boa música também pra entrar na playlist. Que se chama Com Você Tudo é uma Outra História. É uma música linda. Tá vendo, gente? Tá vendo que eu nunca tive isso? E não precisou nem terminar pra fazer pra ela, olha que delícia. Pois é. E assim, tem uma curiosidade dessa música. Conte-me. A música conta sobre as minhas tatuagens. Olha, que bacana. Venham para o YouTube, pessoas dos tocadores, para ver as tatuagens de Mariana. Exatamente, as músicas têm a ver Quantas você tem? Não sei, nunca contei. A do braço é uma só, né? Porque elas são todas ligadas, então... Chique. Então aqui, vou contar do braço como uma só, duas... Nas costas eu não sei mais, já perdi a conta. Mas deve ter umas 5. 6, 7, 8, 9, 10. Chique. Mais uma que vale por 15. O braço aqui é porque eu fiz ela em várias sessões, mas ela tá ligada. Então eu conto como uma. Arrasou. E qual foi a primeira música que você... A outra música que você lembrou de historinha? Se você quiser passar mais uma terceira também, eu tô aceitando. Não, a outra, ela não tinha uma historinha, mas é uma música que eu gosto muito, que é Oração ao Tempo, né, do Caetano Veloso. Eu acho que essa já tá. Deixa eu ver. Ou será que acho que eu pus da Maria Gadu, se eu não me engano. Mas ela gravou também. Gravou também, mas eu gosto muito porque eu sou meio encanada com essa coisa do tempo, assim, sabe? Amiga, que não tem negócio de repeteco, não. Vai uma de Caetano também. Eu tenho certeza que eu coloquei da Maria Gadu aqui, porque eu amo a Gadu e em uma época eu tava escutando muito essa música, se eu não me engano. Angelita, Angel. Então, já que a Mari falou de Gilberto Gil, veio aqui na minha memória afetiva, porque na minha casa lá no Estado Rico eu era garota, criança, e o meu irmão o Tati, ele ouvia muito, ele ama muito o Belchior, né? E eu ouvia junto com ele, ele botava o disco e eu aprendi a cantar essa música. E esses dias eu estava me lembrando dela. Não consegui cantar inteira, só uma parte. Chama-se Espacial. Espacial. Do Belchior. Não fez sucesso, mas é uma música linda, gente. Gente, eu amo as capas do Belchior. Gente, são umas capas tão originais. E ele é tão fofinho, né, nas fotos, assim. Enfim, então temos ela. Gostei. Gente, hoje eu vou ser bem blazezinha. Posso ser blazezinha? Pode. Vou colocar Ainda Bem, da Vanessa da Mata. Tá. Ainda bem. É uma música que viralizou, todo mundo tá enjoada, mas é uma delícia. Não tem como não amar essa música. Então vamos de Ainda Bem, da Vanessa da Mata. E eu queria mandar um beijo, um abraço pro Adiel dos Santos, que chegou aqui agora no finalzinho do pod, falando que ele é da Orquestra Experimental. Olha, tava... Ele, oi, Mariana, tudo bem? O Adiel é sensacional. Gente, eu queria deixar um recado para essa criançada da orquestra, que eu fiquei apaixonado de ver vocês no dia da edição da matéria.
só vão. Vocês vão muito longe com essa... Eu também com esse projeto, com essa projeção. Vocês vão muito longe. Não desistam. É muito talento ali, né, É muito difícil fazer cultura, mas vocês vão conseguir. E vocês já estão fazendo muito, gente. Muito. Eu fiquei apaixonado por vocês. Um dia vocês vão vir aqui também, tá? Que eu quero ouvir todos vocês. Se preparem, Adiel. Se preparem. Já pede pra mamãe que nós vamos assinar o papel. O bilhetinho. Podia fazer um MandoCast especial lá no teatro. Amiga, é o meu sonho. Com as crianças, É o meu sonho. Juro. Gente, vocês sabem, quem tá aqui mais tempo sabe que o meu projeto, que eu não fiz uma planilha, não rolou. Era fazer o MandoCast 100 ao vivo com plateia. Ia ser muito legal. Mas o 150 tá chegando. A gente vai ver um negócio legal assim. Do mesmo jeito, é sobre isso. Gente, é isso, Mari. Queria muito te agradecer pela sua participação, de você ter topado vir. A Mari, pra quem não lembra, a gente até justificou nos episódios passados que ela teve alguns problemas pessoais, não conseguiu vir. Mas assim, o dia que ela pôde, ela falou, Uira, eu posso. Tem espaço pra mim, sempre teremos espaço pra você aqui. E eu queria, além de tudo, te parabenizar pela mulher que você é. Porque assim... Acho que vai muito além do que a gente consegue enxergar de você através dos projetos, dessa linha de frente que você criou. Você é uma pessoa completa, você é uma pessoa majestosa, humilde, generosa demais. E eu desejo de coração, assim, que essa essência não se perca. Porque eu acho que o seu diferencial, além de todo o interesse que você tem, de se aprofundar nos conhecimentos, é o interesse na pessoa humana. Isso é uma coisa que eu quero que você nunca perca. Porque é uma característica sua, assim, que eu acho que todas as pessoas deveriam conhecer, porque você é maravilhosa. Viu? Obrigada. Nossa. Isso mesmo, viu? Parabéns, Mariana, pelo seu trabalho, né? Que, como o Iratã disse, vai além do trabalho, né? Porque além de prestar esse serviço para as pessoas, para quem pretende, né, fazer parte aí da cultura, entrar nesse mundo, você também é muito humana, né? E você acaba vendo a pessoa que está ali também, né? Eu quero o convite do teatro, mas eu quero um convite para uma cerveja também. Ai, a Mari com uma cerveja deve ser tão bom. Então, olha só, também. Vamos tomar uma cerveja? E a Ângela gosta. Eu gosto. Olha só. Cerveja e chopp é comigo mesmo. Agora esse negócio de drink aí... Pingona. Amiga, mas aquele dia que eu falei do pau na coxa, eu senti que você ficou empolgada. Ô, Mariana, presta atenção. Gil, o que essa criatura já fez solta a trilha pra gente ir embora. O que esse garoto fez comigo? Solta a trilha. Isso, me mandou pra tomar gente, pau na cunha. Olha, você vê, gente. Agora vamos, tá? Chega desse assunto. Por que você ficou vermelha, amiga? Eu não fiquei, eu fiquei? Ficou. Uai, mas... O que é o pau na coxa? É um drink. Vinho com leite condensado, umas coisas, uma batidinha. Não, uma vez eu tava em São Paulo, numa cachaçaria, aí tinha uma cachaça chamada Na Bunda. Ai, que delícia. Aí eu falei, gente, agora eu tenho que pedir essa, né? Aí eu pedi. Eu falei na bundinha naquele episódio. Falou. Aí eu pedi uma cachaça. Jesus Cristo, tem de piedade, gente. Nossa, o meu rosto fica quente, gente. Ai, que delícia. E não amiga. É rosácea. Oh, meu Deus, que vergonha. Ai, meu jeitinho. É meu jeitinho. Ninguém vai me parar. Amiga, esse negócio... Ai, você tem que tomar pra você saber como é bom tomar. Tá bom. Tá bom? Vamos encerrar agora. Tá todo mundo aguardando o encerramento. Deixa suas redes sociais, lembrando que depois que esse episódio terminar, vou dar uma atualizada na descrição com os documentários, coisas que a gente comentou no episódio de hoje. Mas não se esqueça de deixar o seu like aqui no YouTube e de classificar o nosso episódio lá no Spotify pra dar aquela ranqueada gostosa. Deixa aquele comentário, vota na enquete, que eu preciso disso. Deixa suas redes sociais. As redes sociais são super fáceis, é tudo Mariana Sayad. Não é a blogueira, viu, gente? Que o povo pega a Mari Saad, não é Sayad, com Y. Com Y. Porque você perguntar pro ChatGPT, ele vai falar, é uma blogueira famosa que faz umas linhas de maquiagem. Nossa. Sayad. Sayad, com Y. S-A-Y-A-D. Linda, obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Angelita Barbosa, muito obrigado pela sua presença até outro hoje. Nome ele põe pra mim, não entendo não, gente. Ai, foi uma belezinha semana passada, o Dr. Joe chamando ela de Angel, que ele entrou no ele gostou e ele foi mesmo. Angel. É sobre isso. Amigo, você é um anjo.
Você acha? Acho, ué. Obrigada. Uma anja, assim... Não caiu do céu, viu? Não, o anjo então, que caiu do céu dizer tinha um isso. rolezinho aí que eu não gosto muito da história. Então, eu ia dizer isso, Não, né? você é um anjo aqui e no céu. Obrigada. Tá bom? Tudo de bom Tá. pra você e sua família. Obrigada. Humberto, semana que vem, hein, Humberto? Aqui na porta do Terra do Mandu, hein? Humberto, faça o que você quiser da sua vida. Noite de Um autógrafos. abraço para você, uma ótima noite, um excelente final de semana. Quinta-feira eu quero você assistindo a gente aqui Humberto, de novo, mas é só isso, né? O melhor chopp e a melhor cerveja tá aqui do outro lado da rua, eu não posso fazer merchan. Mas já fica aí pra você uma dica de um date com AngelaCristina.p. Tchau, gente. Até semana que vem. Gente, um beijo pra vocês, bom fim de semana, se cuidem. E claro, não se esqueçam de entrar no nosso site terradomandu.com.br, nas nossas redes sociais também. Não se esqueça também de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade que a gente lançar por aqui. Um beijo, boa noite, se cuidem, bom fim de semana. Vou trabalhar, gente. Tchau, até. Tchau. Valeu, Gilson, um beijo.